E aí, pessoal, tudo certo? Tá começando mais um PodifyCast e hoje nós temos aqui uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro aqui, que é, olha, bom, tu já viu aí na capa do vídeo, né? O Luciano Potter. Ele tem 394 mil seguidores no Instagram, 465 mil no Twitter, ele é gaúcho, colorado, pai do Federico e do Santiago, né? Comunicador, cara, nas duas rádios mais ouvidas do Rio Grande do Sul, que é Atlântida e a Gaúcha, jornalista, podcaster e palestrante. Esqueceu alguma coisa, Potter? Sempre quando falam isso de mim, assim, eu fico pensando assim, pá, eu tô conseguindo enganar a galera. A galera tá caindo, sabe? Eu Tipo também assim, tenho, sabe? A galera essa tá caindo. síndrome também. Antes de palestra, por exemplo, assim, os caras aumentam, né? Porque como eles te contrataram, eles tentam te colocar maior do que tu é. Porque eles têm que render o dinheiro deles, né? Na hora que leem assim, fala assim, trabalhou em Copas do Mundo... Sabe, umas coisas assim, sabe? SXW. Aí eu comecei a colocar, eles sempre pedem um currículo, eu botei. Uma vez eu vi uma super apresentação minha, pedi pro cara, tem como tu mandar Ctrl-C, Ctrl-V? Aí rola, assim, sabe? É uma puta apresentação, tipo assim, pá, que cara foda, sabe? É uma página assim de currículo. Mais ou menos, põe. mais ou menos, né? Mais ou menos. Às vezes as pessoas se... Tipo o LinkedIn, né? Eu não tenho LinkedIn. Esses dias um cara me falou, cara, como é que tu não tá no LinkedIn? E eu assim, cara, tá rolando. Tá rolando eu sem LinkedIn, aí, 43 anos. Aí. Tenho uma casa, tenho filho... Tô com saúde, mais ou menos, tá piorando, né? É, o LinkedIn acho que é mais pra saber se alguém foi demitido. Sabe, tem uma amiga minha que ela usa o LinkedIn, tipo, sei lá, não gosta de alguém. Vamos lá ver se ela foi demitido. Tipo, porque aparece, mas assim, tu a tem que pessoa colocar sai. que tu foi demitido ou não? Não, porque a pessoa tira, né? E aí, geralmente, quem tem mania de LinkedIn atualiza bastante. Entendi. Eu vou abrir no LinkedIn. Mas é uma boa razão, né? Saber quem tá se fudendo na vida. O Ela LinkedIn é uma maneira de saber quem se fudeu? Isso, então exatamente. Tá. Então vamos pra lá, vamos pra lá. Caraca, eles são profissionais de podcast, eu tô até aqui acuado. A gente puxa o assunto, já rola um papo aqui, tô vendo que hoje eu não vou trabalhar, né? Tu achas? Ficar silêncio é a maior... Eu fiz um podcast chamado Potter Entrevista, que eu mal falo. Né? E eu fui fazer em 2018, eu entrei em 99, então 19 anos de carreira quando eu criei ele. E eu mal falo mesmo, vou dando corda para as pessoas, assim, né? Eu ouço a resposta e faço a pergunta em cima da resposta que a pessoa deu. Então eu sou um cara legal ali. E se eu não concordo, eu não fico brigando com a pessoa. E aí um cara falou assim, pá, Potter, o programa que tu menos fala é o programa que eu mais gosto. E ele falou isso como um elogio, assim, tipo assim, beleza. É isso aí que eu queria mesmo. Então lá as entrevistas, se quiser saber, né? Um cara perguntou, mas tu entrevistou fulano de tal, que só fala merda. Quando tu vê um documentário de um cara merda, ele não tá falando merda no documentário? Então Sim. alguém ouviu o cara para falar merda. Verdade. Pra consolidar a merda pra sempre. Não tá lá consolidar a merda pra sempre? Então tá. Então, de alguma maneira, pega o Potter Entrevista um dia se tu pegou uma merda, faz um documentário sobre aquele merda e vê que quem criou e deu pra ti a merda foi eu. E cabe julgar, e o cara que tá assistindo, tá ouvindo, ele vai fazer o juízo dele, né? A galera gosta da sua democracia, né? Exato. Isso, Da sua democracia, né? Eu quero ouvir as pessoas que eu concordo. Essa democracia é bonita. Eu também queria. Não dá. Infelizmente, a vida real é mais cruel. No trabalho, a gente não ouve... No trabalho não tem isso. Na tua casa não tem isso. Né? Se tu teve filho, aí tu fudeu. Cara, filho é meio que uma coisa que chega no mundo assim pra falar assim, o quanto tu é um bosta, assim, na verdade, sabe? Porque tu ama eles e tu acha bonitinho quando eles mostram assim teus defeitos, sabe? E quando tu começa a ver os teus defeitos na criança, aí é horrível. Sabe? Todo mundo sabe os seus defeitos, né? E aí a criança começa a ser aquilo. Tipo assim, daqui a pouco tu tem um caráter duvidoso. A tua criança vai ser muito pior que tu em caráter. E tu começa a ver aquele mau caratismo. E tu sabe que é de ti. E daí tu tem o que fazer. Não tem que fazer. Vai criticar, é quase uma autocrítica. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Mas desculpa, eu atrapalhei o começo do programa. Que isso, hoje eu tô de ouvinte aqui. Não. Eu vou curtir. Vou ouvir o podcast ao vivo aqui. Tô privilegiado. Do meu ladinho tem a Carolzinha. Olá, tudo A Carol bom? não tinha sido nem apresentada, né? Né? Já entrei, azar. Tô a Carol Delgado. E é isso. É isso aí. Potter, obrigado por ter aceitado, por ter vindo, cara. Eu que agradeço o convite. Obrigado, gente. Eu dependo, né, na minha profissão, das pessoas aceitarem convites, né? Porque nas rádios é mais ou menos isso, né? A gente tem que ouvir os colegas do dia a dia ou entrevistados, então eu acho muito legal, assim. Obviamente não tem como fazer todos, né? Esses dias um cara do Passeretã pediu pra eu ir lá de manhã. E aí eu respondi pra ele da forma educada, cara, de manhã eu apresento programas de rádio. Ele, mas não tem como tu abrir uma sessão um dia? Nesse dia não vai ter um programa do rádio. Cara, não tem como eu matar o meu trabalho, né? Pra dar uma entrevista pra ti, desculpa. Se for pro Zoom, um dia de tarde, num outro horário, alguma coisa assim, de noite, dependendo se tem babá pra nós lá, e rola.
Aí o cara também ficou meio brabo, assim, que eu não quis pegar um ônibus pra Sim. Tupanciretã, mataram o meu trabalho, voltaram de Tupanciretã, pagando a passagem, diga-se de passagem, enfim. Mas assim, é legal, eu gosto de ser convidado, assim, tento ir no máximo possível de espaço. Ainda mais que a galera tem espaços agora, né? Isso é legal, né? É legal ver esse empreendedorismo podcastiano, assim, digamos, né? Cara, é um Essa novo, coisa é um pegou, novo né? formato de conteúdo que dominou, né, na pandemia, né? São programas, na real, né? A gente chama de podcast, mas não é mais só podcast, né? Podcast tá linkado mais à Exato. voz, né? Agora a gente tá em vídeo, que também, claro, que dá pra escutar apenas, né? O Anchor acabou de fazer aquela possibilidade de botar vídeo ali também, né? Nos podcasts. Acho que o Brasil foi muito ligeiro nisso, assim. Eu lembro de fazer umas umas reuniões com a galera do Spotify lá no comecinho, lá, quando começou mesmo a rolar os podcasts, assim, e eles estavam preocupados com a qualidade de áudio, que os americanos e os europeus do Spotify estavam preocupados com a qualidade de áudio brasileira. Tipo assim, impressionante como tem audiência, mas como é mal gravado, né? Como E é áudio ruim, ruim, assim, sabe? Sim. Áudio ruim pra mim é Aí pior veio que a vídeo. pandemia, aí a pandemia meio que mudou com tudo, né? A gente se acostumou com Zoom, com Teams, essas coisas todas, né? E o áudio, aquele áudio, né? Sempre tem alguém com áudio aberto, aquelas coisas, aquelas piadas, né? Prontas, acho que aí o brasileiro melhorou. Acho que ele se encheu o saco e melhorou. Vamos lá. Aparentemente mais barato fazer hoje um programa desse aqui do que antes, né? Era impossível. Quem é que poderia fazer isso aqui? Só um estúdio de TV, né, cara? Só uma sala. rádio, assim, tipo Atlântida. E Atlântida era uma rádio que até foi assim, por causa do Marcos Pianges, que era muito ligado em tecnologia, foi a primeira rádio do Brasil, assim, grande, a Atlântida é uma rádio muito grande, a colocar câmera dentro do estúdio. Foi a primeira? A gente colocou antes a Jovem Pan. Caraca. Foi na época só o iTunes, como é que se chamava? Nem era música, era o sistema da Deezer? Apple, assim. Não? Eu acho que era iTunes mesmo. Na verdade, era iTunes. Era iTunes, assim. O Pretinho foi pra lá e ficava nas primeiras posições. E aí depois veio o Spotify e meio que se adonou do mercado, né? De alguma maneira, né? Pelo menos os podcasts que eu faço, assim, a grande maioria da audiência é do Spotify. Eu acho que o Spotify geralmente é a O YouTube plataforma. consegue rivalizar só, né? Com o Spotify, O talvez. YouTube consegue. É que geralmente tem muito conteúdo, por exemplo, que podcast também que tem conteúdo visual agora. Então eu acho que mesmo acontece também de muita gente, vou ouvir aqui, sei lá, no carro e tal, e acontece alguma coisa, a pessoa vai pro recurso do YouTube também. Então acho que Tanto que o depende. Spotify botou vídeo agora, né? Enfim. Exatamente. É porque só tem apertar muito... um playzinho ali, botar ele na horizontal ali, que ele já deita a imagem, né? Mas é muito mais atrativo, né? Na real, né? Tu tem a imagem, né? Pra isso, né? Porque daí tu fica prestando atenção nas pessoas e como Tudo, aquilo mais foi coisas gravado. mais coisas falam, né? Eu tava falando do Potter Entrevista que eu gravei com umas temporadas bem pesadas, assim, de assuntos pesados, tipo Bolsonaro versus Haddad. Aí o Bolsonaro ganhou, aí eu perguntava Bolsonaro e agora. Aliás, é uma boa temporada de ouvir, assim, pra ver se as pessoas acertaram. Mas, enfim, eu não tinha as feições. Eu falava por telefone, eu gravava no estúdio da Atlântida, né, o podcast. Então era só uma conversa telefônica. No vídeo, tudo pode falar, né? Exato. Tudo pode falar. O silêncio pode falar. A né? tua cara. Tanto que tem muito recorte de podcast que a pessoa tá falando uma coisa e a outra tá assim, ó. E aí viraliza às vezes, tipo, olha a cara da fulana. Tipo, ouvindo aquilo, ouvindo um absurdo, ou etc. Ou constrangido e tal. Então, acho que essas coisas também chamam muito a atenção de pensar. E não tem volta. Não tem volta. Esses dias perguntaram qual que é o futuro desse tipo. Cara, não sei. Vai melhorar o som, vai melhorar a câmera, né? Vai melhorar a luz. A captação, ou seja, de tudo vai melhorar, mas assim, como formato, pergunto pra vocês, consegue imaginar o que pode mais diferente isso aqui ser? Então, isso que eu quero perguntar pra ti, que tu teve alguns programas que tu passou e tu falou que o podcast é um programa, né? E aí eu me lembro do case do Pretinho, que tava em outra rádio, com outro nome, né? O Pretinho, era o Cafezinho. Era o Cafezinho. Era um outro programa. E conseguiu se transportar, alguns integrantes, se juntaram com outros integrantes na Atlântida, né? Mas é o Fetter, né, cara? Aí é talento, né? O Fetter ajudou a criar o programa X na década de 90, que foi um estrondoso sucesso. Aí ele saiu da Atlântida, foi pra... que não era nem pop rock ainda, era Felusp, aí ele fez o Cafezinho lá, e o Cafezinho nasceu naturalmente, por isso o nome. A galera ia tomar um cafezinho e ele saiu pro estúdio. Aliás, o Sala de Redação, que é o programa mais clássico de rádio no Brasil, que há mais tempo tá no ar, ele era um programa que não era só de futebol. Era a redação da Zero Hora, que se reunia, da Gaúcha, que se reuniam para falar de assuntos. Ele tinha 3 horas pra de duração. trocar ideia, assim, mais livre. Era a sala da redação. Né, de jornalismo, no caso, né? Então, um repórter tá com uma pauta quente lá. Ele entrava ali e conversava. Aí o futebol sempre foi muito dominante aqui como assunto, né? Com Inter e Grêmio. Aí começaram a falar mais de futebol e a coisa foi fechando para um programa de futebol.
Né? E aí agora voltou a ter 2 horas, né? Já teve 2 horas, já teve 3, já teve 4, essa época bem lá atrás, enfim. O cafezinho era isso aí. E aí ele saiu da Pop Rock, levou mais 2 caras, o KG e o Maurício, e aí em 2007 ele montou o Pretinho Básico, que também é um sucesso, continua sendo um sucesso, né? Hoje com uma formação quase, acho que só tem o Fetter e o Porã da formação original, que começou lá em 2007, imagina quanto tempo de programa, né? 10 por semana. É muito programa, né? Muita gente, assim, né? Tem que tem rolar. de manhã e de tarde, né? Tem a 1 e a 6. E é uma grande mudança na minha vida, assim, porque aí eu fiz uma coisa que realmente eu entendi que quer fazer um programa de sucesso, assim, sabe? Tua vida mudar em sentidos amplos, assim, em todos os sentidos mesmo, de grana, eu não fiquei rico, mas eu comecei a ganhar mais dinheiro, né? De atenção, de ser reconhecido, e dos bônus e ônus disso tudo, né? Mas foi um grande aprendizado, porque eu trabalhei com gente muito, muito foda lá, sabe? Trabalhei com o próprio Fetter, né? Que pra mim é o maior radialista do Brasil. Aí, junto com ele, o Maurício Amaral, o KG, o Marcos Pianges, o Mr. P, aí o Arturo, o Duda Garbi e o Pedrão, numa geração mais recente, né? O próprio Porã, obviamente, né? Aí tinha Cedas Móveis, a Rodai com o Davi Coimbra, que eu fiz muita amizade. A minha amizade começou com ele no programa. É legal, né? Talk show é uma coisa que o brasileiro adora, assim, né? E a galera das antigas, tem o Guerrinha, as galeras... Aí entra no sala, né? Que aí teve uma... Eu não faço parte da mais clássica formação mas tem convívio, né? Aí tem um convívio, né? Mas imagina um programa que tinha o Rui Carlos Ossman, o Lauro Quadros, né? O próprio Pedro Ernesto Denardim. Era uma coisa muito grande, assim. Eu fui estagiário deles. Caraca, cara. O que tu aprendeu com eles que tu percebe? Não sei se tem alguma coisa única, alguma coisa que tu vê, algum padrão nesses caras que são ótimos comunicadores e conseguem emplacar esses formatos que engajam tanto assim as pessoas. Eu acho que comunicar tem um certo dom, assim, mas acho que também é um músculo, assim, que tu trabalha, né? Que tu repete, tu pode melhorar. Todo mundo pode melhorar como comunicador, né? Mas o que eu aprendi com esses caras é que, na real, se tu tá 1 hora no ar, o que interessa são as outras 23 horas. A tua qualidade no ar vai ser o que tu vai acumulando na vida, assim, na verdade, sabe? O quanto tu vai conseguir conectar histórias, lembrar de outras coisas, tu vai se tornando... Tu te torna uma pessoa mais interessante se tu consegue colocar com comunicação isso pra fora, a tendência daquele programa ser mais legal e as pessoas gostarem do programa é maior. Então, na real, a hora que tu entrega, né? Vou imaginar um programa de 1 hora, é muito mais o que tu acumulou na tua vida, assim, sabe? Mas às vezes tu consegue... Tem um monte de gente que lê, que vive, mas não consegue ser um bom comunicador. Não consegue transformar o que sabe em algo interessante. Então, por isso que não é todo intelectual, né? Aquele super intelectual que consegue se comunicar. E também esse sucesso, a gente tá falando fora da máquina, de algumas figuras tipo o Leandro Carnal. Né? O Leandro Carnal é um super leitor, um cara que começou no seminário, enfim, né? Um cara que lê de tudo, tanto que ele vai falando coisas, citações, histórias antigas, né? Enfim, só que ele consegue transformar isso numa coisa pop, numa coisa coloquial, numa coisa que qualquer pessoa vai ouvir, né? Sim, uma coisa interessante, assim, de ouvir também, porque também tem muito isso da comunicação, de tem gente que absorve muita coisa, depois na hora de colocar pra fora não consegue. É mais complicado. E aí, mas é todo fruto da referência, como a gente fala também, às vezes, tanto na produção de conteúdo quanto comédia, é isso, assim, tudo que tu vai fazer é ligado à referência, as referências que tu tem, as referências que tu vai colocar pras pessoas, porque também, às vezes, que a gente disse, super intelectual, às vezes vai ter referências que as pessoas que estão ouvindo, dependendo da audiência, não tem. Então, também não torna aquilo uma coisa comunicável, uma coisa de se identificar. É que eu falo, assim, se tu fazer um podcast só para intelectuais, os intelectuais, se tu for um chato, não vão ouvir. Né? Tu não vai conseguir ter um nicho, porque tu tem que ser um bom comunicador. E o bom comunicador não é uma coisa muito múltipla, né? O que é ser um bom comunicador, né? Eu vim pra cá ouvindo o podcast do Choque de Cultura, né? Eles têm um flow todo diferente, assim, né? Claro que é um programa dá pra ver que eles leem a maior parte das coisas, né? É scriptado, né? Mas ao mesmo tempo eles têm um link, assim, eles parecem uma pessoa só, né? Porque eles vão alimentar. Parece que eles pegam algo da tua fala e aí vão, assim, incrível o quanto eles conseguem se conectar, como se fosse uma pessoa só, uma linha de... Porque um fala uma coisa, o outro pega um detalhezinho, aumenta aqui, aí o outro pega um outro detalhe, e é uma coisa meio interminável, né? Eles são bons comunicadores, mas eles têm um flow diferente do William Bonner, né? Que tá fazendo uma outra coisa, que é o maior comunicador do Brasil, talvez, imagina, né? Apresenta um programa que é o produto de jornalismo um dos produtos de jornalismo mais assistidos do mundo. Exato. Que é o Jornal Nacional. Uma puta responsabilidade, enfim. Né? E aí pode ver como eles são diferentes nas entrevistas, né? Porque nas entrevistas tu não sabe o que vai acontecer. Sim. E é ao vivo, não tem edição. Né? Aqui tu pode editar, a gente foi, sei lá, errei alguma coisa, tu pode cortar, ou sei lá, se tu achou que foi mal, tu pode cortar. Agora, ao vivo, na televisão, para alguém que lê notícias, é mais complicado. É um jogo de cintura complicado. Vamos lá, a gurizada do Flow
tem muito mais horas de entrevista que o William Bonner, uma coisa meio incrível isso. Sim. Se são boas as horas, eu não sei. São aproveitáveis, eu não sei. Mas eles têm mais tato. Porque eles têm 4 horas, 5 horas. Sim, tu senta lá, fica horas falando com alguém. Eu fui no Flow Sport, cara, acho que o programa tem umas 3 horas e 40, assim. Tomando vinho, assim, sabe? Sim. Vai. E aí vai puxando, que também é uma... E também tem isso da referência, né? Que a pessoa vai falando e parece simples, vou puxar alguma coisa. Mas até pra te puxar alguma coisa, pra conversar com aquela pessoa, tu tem que saber o que tu vai falar, ou tu tem que se conectar minimamente com a pessoa, com aquilo que vai falar. Então, acho que essa é uma dificuldade da comunicação, assim, de quem vai... De quem vai apresentar e tal, o podcast, sabe? No outro podcast que eu apresento também. Então, às vezes vai pessoas, assim, vai desde, sei lá, como a gente já entrevistou a Miss Bumbum, entendeu? Até alguém mais, assim... alguém mais intelectual e tal, que é conhecido por outras coisas, um político e tal. Então, pra pegar o feeling de se comunicar, porque o Flow é isso, né? Tu tem que se adaptar, né? O Flow são convidados tipo, muito diferentes um do outro, e eles têm que se adaptar ao convidado e conseguem fazer esse fluxo a edição do Flow é nos cortes, né? Ele lança o bruto e edita nos cortes. Não, e tem uma coisa muito louca que aconteceu comigo isso num programa de esporte, no Flow Sport, que não é o Flow, né? Tem uma audiência bem menor. Tem um negócio no Brasil chamado cortes. A galera, como o assunto era futebol, né, e os dois caras que apresentam são flamenguistas, e tava eu e o Duda Garbi, um colorado e um gremista. A gente teve algumas provocações, assim, alguns deboches com os times do centro do país, assim, sabe? Essa coisa que nós gaúchos sabemos fazer muito bem, assim, né? Cara, eu fui pro aeroporto, eu saí do estúdio e fui pro aeroporto, eu cheguei no aeroporto, tinha uns 25 cortes do programa que eu tinha feito. A galera tava assistindo e cortando. Equipe de cortes. E aí eu falei isso com eles. Aqui, vamos cortar aqui. Não, e aí eu falei com eles assim, não, essa galera ganha 10, 15 mil por mês com as nossas entrevistas. A gente faz a conta pelos números de views, né? Eles fazem uma regra de 3, assim. E eles cortam mais rápido que eles, obviamente. As pessoas cortam mais... Não é do time deles. E aí é tipo assim, entendi. Aí eu peguei e debochei do cara sobre o Flamengo. O cara disse que o Flamengo tinha a melhor média de público do Brasil no ano tal. Eu falei, não é. E aí assim, a manchete assim, gaúcho destrói flamenguista prepotente. É óbvio que tu vai entrar. Sim, e é uma coisa meio choquei, sabe? Tipo, a manchete é completamente assim... Não, e às vezes nem tem. Sim, Esses dias fizeram uma manchete pra mim que eu fiquei, cara, não falei isso. Eu falei, catar assim, não tinha isso. E tá lá a manchete. O mais genial é que não é uma equipe. É como se fosse vários jornais, assim, né? Várias editorias e cada um vai dar a sua manchete pro mesmo corte. Deve ser um guri punheteiro num quarto. Exatamente. Ganhando 10, 12 mil. Tem uma tela no Xvideos meio que ligada pra sempre ali, né? E ele vendo ali, cortando. Um lado um pornozão, outro lado o Potter conversando. Porque, exato, isso ainda não tem regra de direitos autorais ainda. Então, a galera pode pegar o que quiser, porque... Até onde eu sei, pelo menos, não pega esse tipo de coisa. Até deveria, eu acho, em algumas coisas. É que eles liberam, né? Eles liberam. Até eu fiquei sabendo disso, assim, depois que deu aquele... quando o Monark falou que achava que podia ter espaço para um partido nazista, né? E aí começou a chamar o Flow de nazista, né? Sim. Que são coisas completamente diferentes. Eu lembro que eu fiquei muito incomodado com uma galera pedindo para tirar as entrevistas, sabe? Pô, o programa foi um sucesso. Vocês foram convidados, foram lá, se aproveitaram deles. Pegaram o espaço deles, o lugar deles, aceitaram o convite, ganharam um monte de corte, um monte de seguidor, isso hoje em dia dá dinheiro, blá blá blá. Sugaram tudo que podia do Flow, só toparam por isso. Sim. Porque os guris já estavam. Eles já enchiam o saco de muita gente. E o Monark já estava viajando há muito tempo, já, né? De alguma maneira. Sim, o Monark toda semana já tinha alguma coisa. Então, Desde que porque ele queria provocar. Ele queria provocar. E beleza, quer ser provocador, vai ser provocador. Só que a pena de um provocador pode ser muito pesada. Tipo assim, é óbvio que ele não estava dizendo que ele gostava do nazismo, né? Mas ele também não pensou que se tu liberar um partido nazista, exato. Tu pode liberar algumas coisas que os nazistas faziam, né? Tipo assim, né? Mas assim, os Estados Unidos tem partido nazista. Tem, tá lá, registrado, oficial, linkado ao TSE deles lá. Só que é um outro tipo de cultura e tava nesse climão aí, liberdade total, assim, sabe? Sim. Tanto que a liberdade total dele fudeu ele, né? Ele pode se recuperar, enfim, azar. Isso não é problema nenhum, é dele. Mas eu lembro que eu fiquei bem incomodado com a galera pedindo pra tirar, sabe? Sim, tipo, tira agora. Pior que a maioria da galera que aceita participar do Flow é por isso. É porque tu sabe que alguma coisa vai render ali, porque geralmente gera alguma coisa. Quando tinha o Monark, que ia causar uma polêmica, tá? E todo mundo que tava envolvido... Queria responder ele, né? Exato. Fazer o corte dele. Aí faz um corte, tipo, cortando o Monark e tal. Coisas que, enfim, vão dar viralização e vão ir pra frente. E tem muito disso também, de tipo, vou tirar uma entrevista. Eu acho que é uma coisa meio...
pesadinha, assim, de se pensar. Mas coisa, se passasse numa televisão, por exemplo, não tem como tu voltar Caiu na internet, não tem o que fazer não tem o mais. que fazer. Na real, os Caiu- cortes principais caiu, já continuam, era. né? O Flow tirou, né? O Flow tirou, né? É. Mas assim, pá, beira uma picaretice, assim, beira uma falta de caráter tremenda, né? Porque, vamos lá, na hora do bom tá lá, na hora do Sim. ruim, tá, e aí? Vamos lá, eu deixar uma... Primeira coisa, tá bem claro, ele não falou que o nazismo era legal. Sim. Ele estava discutindo uma coisa sobre liberdade. E aí chegou no extremo de... Será que o partido nazista podia dizer... Óbvio que não pode existir. Ele podia ter completado, né? Não, a liberdade é isso, mas eu não acho que não é legal ter. Deu, Sim. acabou. Tá resolvido o problema. Só que aí chamá-los de nazista. Não, né? Tem um E aí salto eu vou- lógico. né? não, e aí eu retirar o material, porque senão eu vou ser nazista também, eu estaria ajudando nazistas. Não, aí dá uma forçada na amizade. É. Né? Não, e aí tratam o público como um imbecil completo, né? Tipo assim, eu sei que pessoas que tiraram as entrevistas, elas não são nazistas, entende? Tipo assim, quer dizer que tu deixou a tua entrevista antiga, que nunca falou nada de nazismo, no Flow, nazista. Uhum. Tipo assim, cara, vamos pensar que o público é um pouquinho mais inteligente do que tu Sim. acha que é. Tu não tá numa soberba de inteligência olhando pra baixo. A galera que tá aqui te assistindo não tá embaixo, tá aqui. E às vezes te olhando de cima pra baixo, sabe? Isso, aliás, é uma coisa que os comunicadores têm muito, assim. Né? O cara começa a virar um comunicador e fica achando que é ele. Aí ele tá na bolha dele. É a bolha dele que decide. É a bolha dele que importa. Essa é a principal cagada de um comunicador. Né? Achar que ele fala só pra... Claro. Eu tô falando de finanças, né? Sei lá, Ethereum, a moeda. E é só sobre esse podcast. Beleza. É uma bolha. Né? É uma bolha, né? Agora, podcasts mais amplos, assim, que vão entrevistar pessoas diferentes, como tu falou, né? O ABA, bom, vocês vão falar pessoas diferentes, vocês vão chegar em públicos diferentes. Sim. Né? Tem que estar preparado para isso. Então tem que ser mais amplo, tem que ser mais pop, tem que ser mais... tem que ter mais parcimônia e paciência com coisas que tu não vai gostar de ouvir. Sim. Né? Mas se tu convidou a pessoa, tu já sabe como ela é, né? Sim, A não ser que ela fale uma coisa que tu nunca imaginou que ela ia falar. Sim, às vezes é que a pessoa saia completamente, até o desenvolvimento do roteiro, assim, de perguntas e tal, sabe pra onde vai mais ou menos a conversa com O a ser pessoa. humano é bem boi, na real, assim, né? E aqui não vai nada a você que gosta do Bolsonaro, assim. É bem boi no sentido de... A gente quer atalho, na real, assim. Né? A gente quer atalho. Os atalhozinhos, quando tu tá pra fora, aqueles primeiros atalhos, tu vê assim, que tu pode caminhar no mato, foi um boi que fez. Uhum. Né? Ou uma vaca, no caso, né? O ser humano, ele quer as coisas meio prontas, assim, sabe? Ninguém vai no original. Ninguém tem tempo pra ir no original. Não dá mais tempo na vida. Não tem como tu... Então tu aceita rápido. Então tu pega umas pessoas que tu acha que são inteligentes, assim, e podem ser inteligentes, claro, e tu, como ela tá te dando atalhos, tu aceita tudo que aquela pessoa fala. Isso não é ser livre, né, cara? Ser livre é parar. Eu discordo e concordo com a pessoa mais importante da minha vida, que é a Marcela, que fez a família comigo. Porra, se a pessoa mais importante é uma pessoa que eu discordo e concordo, cara, eu tenho que discordar e concordar de várias pessoas. É por isso que eu não tô fechado com ninguém, sabe? E eu sou jornalista, né, cara? Ainda tem mais esse problema, né? Por exemplo, político. Eu tenho que odiar político, né? Eu tenho que cobrar político. Eu tenho que botar dentro da cara de político. Essa é uma responsabilidade social da minha profissão, que lida com políticos. Então é óbvio que eu não sou apaixonado por nenhum. Sabe? Mas tu vai votar, tu prefere? Claro, eu prefiro. Acho que isso aqui, vou pesar isso, aquilo, e vou chegar numa coisa. Posso estar descontente com todo mundo. Enfim, posso anular voto. Sei lá. Agora eu tenho que cobrar desses caras. Esse é o papel meu, por exemplo, numa Rádio Gaúcha. Uhum. A gente tinha nas outras eleições, a gente não fez nessa, que é o La Urna. Não sei se vocês chegaram a assistir alguma vez. Já. Que a gente eu já chegava assisti. nos caras assim, cara, era firme assim as entrevistas. Eu vi. Eram ruins. E ainda tinha a nossa edição. Uhum. E ainda a gente tinha o poder de foder eles com a edição. Porque a gente queria foder eles. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a não ir. Ah, sim. Eu acho O que La Urna foi... acabou por causa disso. Eu acho que foi... Acho que foram vocês até, não me lembro se foi, que foram uma vez com uma entrevista Com o Jardel? Não, com o Sartori. Sim. Que o cara, não, mas me dá uma proposta, Sartori, uma. E ele enrolava. E ele falava, Eu lembro E aí disso daí. ficava, O Rio não, Grande precisa... isso, daí, aí ficava, não, mais uma, por favor, uma. E ele, não, o Rio Grande, não sei o que, era, E ele aquilo é genial. podia falar o que ele estava querendo fazer. Olha, eu vou chegar no estado que tá quebrado, vou tentar começar a organizá-lo. Foi isso que ele fez. Isso. Foi Mas isso que ele fez. mas Fala isso pra nós, então. Olha, Mas não tem dinheiro pra nada, não tem propósito, não tem dinheiro pra gastar. Nós gastamos Exato. tudo dinheiro. Então a gente vai tentar organizar a casa, porque tenta trabalhar numa casa quebrada. Quebra a tua casa. Quebra. Tu não tem comida. Mas Tu não tem ar-condicionado, não tem mais dinheiro pra luz, né? Enfim. eu tenho uma parada. Eu acho que esses caras são profissionais. Quais? Os políticos. Claro. E- Os que deram certo, sim. Né? E pra mim ali... E tem momentos históricos também, né? Tem sortes, né? Sortes e azares, né? No caso, né? Uhum. O Ciro Gomes, aparentemente, é o cara mais preparado, né? Aparentemente. Ele pega um monte de mentira nele. Só que ele usa aquela tática muito complicada que ele larga no números, né? E dados, e tu fica assim...
Puta, eu vou ficar quieto, né? Porque eu não sei. Sim, Tu daí não sabe. Tu tem que abrir o Google rápido, assim, né? E Então, pra então, aí, pra não abrir o Google, ele vai vários, assim. O Ciro nunca vai ser presidente do Brasil. Não vai ser. A eleição é um concurso... Vai ser o de novo o Bolsonaro ou vai ser o Lula. É um concurso de popularidade. Um velho presidente. É isso que virou as eleições. Então, acho que eles são profissionais porque eles estão... Cara, não é a proposta, ali é concurso de popularidade. E talvez por isso que eles ficam... Não traz tanta proposta e fica ali só jogando pro público mesmo, né? Porque a complexidade de quem vota é muito mais ampla do que a gente imagina, né? A gente acha que todo mundo que a discussão do voto é esquerda e direita. A gente acha que a discussão do voto é causas importantes. É mais carisma individual, na minha opinião. Na real mesmo, é a economia. Na real é isso. Né? Todo presidente que enfrentou uma crise econômica caiu fora. Ou o partido dele caiu fora. Todo. Né? O Bolsonaro é fruto de várias coisas, mas principalmente de uma crise econômica em 2016. Exato. Né? Eu não tenho nada a perder, que foi o que aconteceu de E aí, O governo dos petistas gastaram, e aí, obviamente, que uma hora a conta vai chegar para todo mundo, né? E aí não tinha mais o que fazer, aí o povo ficou, né? Porque ele tinha bastante, aí depois ele teve que pagar o preço, porque quem paga somos... O que é um político, né? O político é o cara que simplesmente pega o nosso dinheiro, que em todo produto que a gente comprou vai para eles, e eles vão ter que decidir o que fazer. Tá, quem sabe a gente bota aqui, vamos lidar. Aí alguns tiram pra eles um pedacinho, outros botam algumas coisas que a gente não colocaria. Né? A real decisão do voto teria que ser isso. Onde é que tu vai colocar o nosso dinheiro? Sim, ser uma discussão mais direta mesmo do que... Tinha que ser ainda mais avançado. Vamos fazer de conta que ninguém é irresponsável com o nosso dinheiro. Tá, beleza. Já que tu não vai ser responsável pelo nosso dinheiro, tinha que ser uma lei, tinha que ser uma ordem em geral, já que ninguém vai gastar pra mais, porque nós vamos quebrar se gastar pra mais, é igual uma... Tá, onde tu vai botar dinheiro? Cara, eu vou botar aqui. E tu? Ah, eu vou botar aqui. Tá, eu prefiro tu. É esse o voto. É isso que tinha que ser voto. Aí, os pensamentos, né? A direita é uma coisa muito mais antiga, ela vem de uma outra formação, né? O Brasil roubou a palavra conservadorismo, né? Porque a gente conserva as coisas todos os dias. Né? Então, o problema é o reacionarismo e não o conservadorismo. A gente é conservador. Mas de vez em quando tem que ter uma revolução, senão não rola. Sim. Tem que ter uma quebra, tem que ter um griteiro, tem que ter alguma coisa. Senão as coisas realmente não se mexem. Mulher vota no Brasil porque um dia gritou, né? Senão não votaria. Senão a galera ia ficar ali, blá, blá, blá. Aliás, eu descobri uma coisa, o futebol feminino foi cortado pelo Vargas, em 41. E ficou de 41 a 79 sem mulher poder jogar bola. É óbvio que as gurias pegavam uma bola e jogavam, não é isso. Sim. Mas não podia ter time, associação. Sim, não podia ter oficial. Não podia ter time oficial. Tipo assim, sabe? Se alguém não chega e fala, tá, vai te fuder, sabe? Sim. O cara já tava morto já, né? Sabe? É uma lei completamente patética. Sabe? Enfim, alguém tinha que gritar pra acabar com isso, sabe? Eu sei que tem que ter grito. A sociedade é um compêndio de repetição de coisa que tu vai mudando devagarinho, mas de vez em quando tu tem que ter um grito, senão não rola, assim, sabe? E era isso que tinha que ser política. Mas não é. E é um pouco disso, assim, de como... Tu olha na internet, por exemplo, às vezes tem pessoas que perguntam pra outros influencers ou outras coisas assim, o que tu acha do fulano? O que tu acha do ciclano? O que tu acha do beltrano? E aí, eu acho que isso transfere um pouco também pra podcast, pra comunicação, pra rádio, porque tem isso, assim, o que você acha? Daí a pessoa fala, eu acho que então tal coisa. E aí, aquilo vai gerar um descontentamento de, sei lá, metade das pessoas. Metade vai gostar, metade não vai gostar. E aí aquilo começa a gerar assim, então tu gosta do fulano que é tal coisa. E aí aquilo começa a gerar um clima, assim, que eu acho que até de influenciador também e tal, mas eu acho que dentro de comunicação, de podcast, de que eu sinto, assim, dentro dessas coisas, é que as pessoas começaram a não falar mais nada. Então, no sentido até de provocação. Então, se tu tá, por exemplo, entrevistando o Bolsonaro, tá? E tu faz uma provocação, no Twitter, automaticamente, as pessoas vão falar, o jornalista tal é lulista e não sei o quê, e pegou pesado, e nananã. Por exemplo, se for olhar as entrevistas do Bonner, o Bonner, ele foi... Nessa vez ele foi econômico. Isso. E ele foi com os dois. Ele foi ali e conversou com todo mundo de maneira normal. Ele pegou o currículo, digamos assim, as coisas que aconteceram com aquela pessoa, foi indagando e a pessoa voltando e tal. E assim ele fez com todo mundo, as coisas boas e as coisas ruins. Ele pegou aquilo que as pessoas falam. Tanto é verdade que tu fala assim, porque eu já entrevistei, por exemplo, essas duas figuras, o Bolsonaro e o Lula. Né? E a entrevista teve perguntas assim, porque a gente tem uma tática que a gente vai ser revelada aqui no timeline. Né? Infelizmente a gente perdeu um dos integrantes, né? Mas a gente estava fechado com isso, que foi o Davi. Que é eu, a Kelly e o Davi, a gente primeiro dava o que o cara queria. Então vai lá, fala uma bobagemzinha, não sei o quê. Aí daqui a pouco começam as perguntas mais difíceis, né? E era legal de ver a onda de calor, né? O mapa de calor dos fãs e não fãs. Os né? comentários. Quando tu anuncia que tu vai ouvir o Bolsonaro, o lulista fica puto. E o Bolsonaro fica quieto. Os bolsonaristas ficam quietos, tá? Aí começa a entrevista. Aí a primeira pergunta é amena.
Bem amena, assim. Aí o Bolsonaro fica quieto e o Luiz tá aí, ó. Tá fechado com o Bolsonaro. A segunda pergunta é um soco na boca do Bolsonaro. Sabe? Tipo assim, uma pergunta forte pra ele. Aí os lulistas silenciam, né? Bota o rabinho entre as pernas e vem o bolsonarista. Ah, essa imprensa comunista, blá blá blá. Então é uma coisa meio insana, porque tu consegue no WhatsApp da Gaúcha, a gente tem um WhatsApp, que tu não consegue botar o dedo assim, de tanto que chega. Caraca. Né? Tu não consegue acompanhar assim, mas tu vai lá de sorte, abriu. As entrevistas tem. A gente entrevistou o Lula e o Bolsonaro em momentos diferentes, a gente foi criticado pelos dois lados. Porque as pessoas não são adultas nesse sentido. Sim. Sabe? Não são adultas. Então... Elas são... E claro, quem tá participando é quem tá fechado já. E eu entendo isso, eu não sou uma criança de não entender isso. Sabe? Só que a maior parte do voto, voltando lá uns 10 minutos da conversa, a maior parte do voto não é de apaixonado. 12 milhões de pessoas votaram na Dilma. Essas mesmas 12... Não, desculpa. 12 milhões de pessoas que votaram na Dilma, 4 anos depois votaram no Bolsonaro. Tem alguma... Essa afirmação tem pra vocês algum sentido? Não tem, né? Votar na Dilma e depois no Bolsonaro? É isso. Esse é o Brasil que define a eleição. Eles estão cagando. É muito mais momento. Eles não sabem. Eles não sabem nada de Lava Jato. Eles não sabem nada que o Bolsonaro falou da cova, não sei o quê. Sabe esse monte de merda que o Bolsonaro fala? Ninguém sabe de nada. O cara tá sobrevivendo. A maior parte da população brasileira tá vivendo uma situação que não dá tempo. Exatamente. Sabe? Pra o que nós, burgueses, com uma super internet, ficamos acompanhando e discutindo. Sim. A discussão da vida real é outra muito mais séria. Eu não tô falando que as causas e tudo isso que se discute não é essa. Agora tem uma coisa que é muito mais séria, que é ter filho e alimentá-lo. Ter filho e não ter frio. Sabe? Isso é muito mais sério. Então aí essas outras coisas que são sérias ficam menos sérias. Então esse é o cara, são essas pessoas que vão definir o voto no Brasil. Né? E aí então, tipo assim, então vai ter gente que votou no Lula, na Dilma, no Bolsonaro e no Lula. De novo. Sim. Pra nós é meio que... E antes votaram no Fernando Henrique Cardoso. E no Collor, sabe? Vocês conhecem uma pessoa que votou no Collor, no Fernando Henrique Cardoso, no Lula, na Dilma e no Bolsonaro? Eu não conheço. Pois é, porque eu tô na minha bolha, quentinha, confortável. Eu acho que as discussões são as minhas discussões. A galera precisa de emprego, precisa comer. Cara, eu fui na Bahia agora há pouquinho, tá? Na Península do Maraú. Tem uma BR, que vocês não acreditam que é. A velocidade máxima que a gente andou foi a 15 por hora. Não tem explicação. Aquilo ser chamado de BR. Tem milhares de pessoas numa península, né? Isso acaba afastando muita gente que não quer meter lá, né? O carro lá, porque pode quebrar. A gente alugou um carro. Uma viagem que seria de 20 minutos, que demora 1h30. Mais ou menos. E é uma BR. E nunca ninguém fez nada. Tipo assim, podiam fazer... Porque todo mundo cresceria ali, né? Porque é linda. A Península do Maraú é maravilhosa. O mar é maravilhoso. É um paraíso aqui no Brasil, como vários paraísos tropicais que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas assim, aí tu vê a galera tá ali pescando pra comer, tipo assim, sabe? Cara, o que interessa, sabe? Que qualquer um desses caras aí falou uma bobagem. Não é isso que vai... Eu tô mal. Tá uma merda, mas tá. Quem é que vai mudar aí? Olha, vai vir aquele cara que tava antes do Lula. É nele que eu vou votar. Eu tô falando agora, nesse momento, Sim. né? E há 4 anos foi ao contrário. Tá uma merda a minha vida. Eu continuo dependendo da pesca pra comer e alimentar minha família. Mas tem um cara novo que surgiu aí, o Bolsonaro. Tá, eu vou votar nele. É esse o voto. Não, um boca a boca, né? Alguém vai ali e fala, tem um cara que tá diferente ali, daí influencia o voto também. 30% apaixonado por um, 30% apaixonado por outro. São 60, falta 40. Os 40 que vão ganhar a eleição. Tem gente que defende que o Instagram e o algoritmo influencia as pessoas. E até agora saiu um negócio do Pânico, tu viu? Do programa Pingos nos Is, que o YouTube diz que tá favorecendo a direita, e tem gente que fala que o Instagram faz o contrário, favorece o pessoal de esquerda e pune mais a direita. Tu acha que tem isso, rola isso, ou o algoritmo é isentão? Acho que tem. Tu acha que tem? Acho que tem. Não acho que não tem na maldade, não é uma coisa de... Eu acho que tem um processo... Bom, primeiro que o algoritmo só dá pra gente aquilo que a gente consome, né? Senão tu vai enlouquecer. Eu quebro isso um pouco, assim, e o algoritmo não sabe muito o que fazer, porque eu sigo o Bolsonaro e o Lula, né? E eu curto, esses caras fazem print. Potter curtiu uma coisa do Bolsonaro. Sim, isso é muito bom. Sim, eu curti uma coisa do Lula também, porque eu quero que o algoritmo fique me jogando, né? Porque eu preciso saber o que esses caras estão fazendo. São as duas principais pessoas do Brasil hoje. Então, ali quebra. Eu acho que tem, cara... ficou muito claro isso com Donald Trump, né? Não com a invasão lá, né? Do Capitólio. Antes disso, né? Porque tem alguns momentos, assim, sabe? Eu não vou falar a questão da saúde, porque a questão da saúde é muito clara, né? A grande maioria definiu para fazer algumas questões, tipo vacinar, enfim.
Foi bom pra gente ver quem eram os médicos, né? Legais e os não legais. É bom, nesse sentido foi bom. Mas, assim, eu acho que tem, assim, Lucas, um trabalho, assim, de aparecer mais gente, assim, sabe? Tipo assim, tem uma coisa bem clara, assim. Tem muito mais pessoas verificadas. A verificação é algo que eles fazem pra transformar aquela pessoa numa pessoa real ali dentro. Aham. Tem muito mais pessoas verificadas progressistas do que direitistas. Concordo. Né? E eu tô colocando aqui progressistas e direitistas no lado bom dos dois lados, sabe? Pessoas que querem uma sociedade interessante, assim, porque tem coisas muito interessantes nas duas linhas de raciocínio. Muito mais para a esquerda, mas muito mais. Isso dá uma chancela de alguma maneira. Sim. Tem gente que acha que vale mais a opinião quando tem um sinalzinho azul em alguma rede social, o que é uma grande bobagem. Sim. Né? Mas enfim, isso pesa. Só que ao mesmo tempo, cara, o Twitter é uma parte do Brasil. 20% do Brasil tá no Twitter. E dos 20%, 20% no Twitter? 1% twitta. Caraca. É uma bolha de uma bolha de uma isso que eu ia bolha. falar agora. Achava que era bem menos. Eu ia falar que dentro... 20% eu chutei mais. Assim. Eu lembro de um número de 17% por aí. É muito pouco. E parece que Não, eu achei muito. Eu achava que era tipo 5% da população que tava no Twitter. Um pouquinho mais. Ativa talvez seja. Ativa, Entendi. assim. E parece que é todo mundo, né? Porque às vezes, é isso que a gente tava falando, assim, desse boom, assim, também das pessoas mandarem ali, por exemplo, no WhatsApp da Gaúcha e tudo mais. Também tem, quem não tá no WhatsApp, por exemplo, tem o Twitter. Que eu acho que o Twitter por exemplo, tu vai todas as coisas que estão bombando, tipo eleições, Big Brother, não sei o quê. E aí eu acho que tudo isso, assim, tu vai olhar, o Flow. A primeira coisa que explodiu foi no Twitter. E aí tu pensa assim, e aí todo mundo se baseia nisso, do tipo, meu Deus, estou sendo cancelado O Brasil no Twitter. está cancelando, né? Tem Isso. manchetes, né? Isso. Internet cancela Carol. Exato. Você sabe, como internet? Que internet? Sim, aí tu vai olhar, tipo o Twitter. Não, aí tu vai assim, aí tem 3.400 tweets te cancelando. Sim. Eu assim, galera, são 215 milhões de pessoas. É que pra mim o problema, mas eu acho que o Twitter tem poder, sabe? É tipo aquela pedra que cai na montanha, sabe? De neve e começa a fazer uma bola de neve. O que acontece é o que acontece. O Twitter Influencia o resto da curva, entendeu? Depende do assunto, eu acho, tá? Entendi. Certamente influencia, mas é a mesma coisa que os jornais de papel. Os jornais de papel, eles sempre foram algo para pouquíssimas pessoas, mesmo no auge deles. Né? Estatisticamente, o melhor momento da Zero Hora foi quando eram impressos de 500 a 700 mil jornais. Eu posso estar errando, tá? Eu vou chutar mais alto. Eu vou botar 1 milhão, para dar uma conta redonda, tá? 1 milhão é 10% da população do Rio Grande do Sul. Certo? Só que quem são 1 milhão? Quem é que tá lendo? Os mais informados. Porque os mais informados são quem são eles. Né? É os donos de todas as empresas. As pessoas que empregam. As pessoas que estão no governo, que podem mudar realmente o nosso destino. Tipo, definir que vai ter asfalto na porra da estrada da BR lá. Né? Tipo assim, sabe? Se esses leem, aí sim. Aí é isso que acontece que tu falou, né? Essa metáfora que tu usou da neve, né? Aí é interessante. É por isso que os jornais têm poder. Porque eles nunca chegaram massivamente. Quem chegou massivamente foi a TV. Antes o rádio e depois a TV. A TV, sim. A TV é uma coisa absurda, assim. A TV, uma novela brasileira é uma coisa avassaladora. Né? Realmente é Pantanal. Está sendo literalmente assistida em todas as cidades do Brasil. Nenhum vídeo que a gente fez na nossa vida, o de mais sucesso, chegou em todas as cidades do Brasil. Exatamente. Nenhum vídeo do Felipe Neto chegou em todas as cidades do Brasil. Do Whindersson. Sabe? Não chegaram. Né? Aí tu vai na TV, aí chega. E como a novela é constante, são meses, né? Então tu vai... Por isso que as histórias são lentas na novela, porque tu tem que... Né? Não é uma série de 10 capítulos, né? Aí sim, aí é uma coisa massiva. É por isso que o Jornal Nacional interessa. Talvez por isso que o William Bonner e a Renata tenham optado por dar corda pros caras se enforcar. Porque eles sabiam que isso pode ser usado depois. Né? Eu chego e pergunto pra ti, tu é homofóbica? E tu assim, eu sou homofóbica. Eu não preciso falar assim, pô, que coisa feia, né? Tá feito. Sim. Exato. Tu já me deu o que eu queria. Né? Tu já vai ser usada incrivelmente e naturalmente contra, né? Tipo assim, olha só esse homofóbico. E quem é homofóbico vai te usar como exemplo. Exato. Olha, ele também é homofóbico. Tô bem aqui. Esse corte já tá feito já. Eu acho que essa foi a mentalidade do Jornal Nacional. Eu acho que de não ficar batendo boca ali, sabe? Porque a outra coisa, tu bate boca, tu fica só num assunto, né? Sim, porque daí vai e volta, e vai e volta. Porque eu acho que o William Bonner e também na TV usaram essa coisa de corte, porque eu vi quase toda a entrevista, assim, tipo, não vi na TV ao vivo, mas vi os cortes no Twitter. Do tipo, de basicamente isso, assim, o Bonner lança uma provocação. E aí, quando o candidato vai mal, tu vê quem odeia ele fazendo, e quando o candidato vai bem, quem gosta dele fazendo. O corte. É isso. E falando de rede social, qual dos dois vocês acham que tá fazendo um trabalho melhor de Instagram?
e de Twitter? O Lula ou o Eu Bolsonaro? acho que o Bolsonaro faz um trabalho mais linkado a um público dele. Não, desculpa, a um público a ser conquistado. Eu acho que ainda tem nesse campo progressista brasileiro uma certa... É uma coisa meio louca isso, uma certa... Um certo medo de falar de ser mais tosco, sabe? Achar que o tosco não chega. Em Sim. números, o Bolsonaro tá batendo o Lula, pelo menos nos podcasts, dá mais espectador. Quando vai o Bolsonaro. É que o quer podcast não é exatamente a tua pergunta de rede dizer. social, rede social, assim, né? sim. Né? Mas, tipo assim, sei lá, esses dias eu De lembro audiência digital. tava o Bolsonaro numa montagem absolutamente tosca de alterofilia, você lembra? Sim, Porque tem uma coisa do whey, né? Lembra uma coisa assim, né? Uhum. E aí eu lembro dos caras criticando, olha que mau gosto. Tipo assim, e achando que estavam abalando. Cara, aquilo tava espalhado em tudo que é grupo de WhatsApp, as pessoas rindo. Tipo assim, aquilo é uma linguagem mais popular, assim, sabe? Mas também não é só isso que vai definir a eleição, né? Entendi. O WhatsApp tá em obviamente tá em todas as cidades brasileiras, né? Esse sim tá, né? Mas eu acho que isso não define uma eleição, assim, ajuda a definir, né? Óbvio. O Obama aproveitou muito isso, foi o Sim. primeiro grande político a aproveitar, né? Tu acha Quando que ele o Bolsonaro então consegue criar algumas iscas assim, que nem o jornalista faz ali, pra sair o corte e espalhar e pulverizar? Porque eu acho que é um entendimento de quem faz a rede social. Uhum. E acho que também é mais permitido pro Bolsonaro ser isso. Só que é uma coisa estranha, porque o Lula é um torneiro mecânico, Uhum. né? É um sindicalista, é um cara do povo, um Sim. cara mais próximo do Sim. povo, né? O Bolsonaro era um cara de quartel e virou político, né? Uma coisa meio afastada, né, do povo. O Lula não, né? E ele fez a imagem dele como um cara mais popular, né? Só que tem um requinte, você consegue ver? Sim. Eu fui claro, assim. Eu acho que sim. Tem uma Pra mim, o uma Lula preocupação com É mais o político que o corte. Bolsonaro. Acho que é Político em que sentido? isso. Ele é mais político. Ele consegue. Acho que eu acho ele um político profissional melhor do que o O Bolsonaro. Lula é um conquistador, né, Eu cara? acho que só pelo fato dele conseguir conversar assim e manter a conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar, e o Bolsonaro já é mais que depende de escrachado. quem tu vai e- conquistar, né? Porque o É. Bolsonaro também, com essa gritaria dele, conquista pessoas. Tem uma... Uhum. A Márcia Tiburi fez um livro nas eleições passadas que o Bolsonaro ganhou, que ela fala sobre como a linguagem atual é meme. A linguagem que conversa com as pessoas hoje, atualmente, é meme. E, basicamente, a linguagem que o Bolsonaro usou para ser eleito foi se memetizar, digamos assim. Então, ele foi eleito, basicamente, pela memetização. Do que foi... Ele, tipo assim, a equipe, enfim, entendeu que a linguagem, às vezes, pode ser sem querer que ele virou um meme, porque foi sem querer, porque ele virou um meme... Sem querer, ele virou presidente do Brasil. Sim, exato. Com certeza. Foi ao longo do tempo falando um monte de bobagem. Ele foi virando meme. E ele não tinha nada a favor dele, além dele ser um meme. Então, como era aquela linguagem, virou. E eu acho que ele segue usando certamente. isso. Certamente é um dos elementos, assim. Mas também teve toda uma complexidade do PT, né? Sim. Sim. Que se atrapalhou, né? De problemas brasileiros que não foram resolvidos, né? Aí volta a economia, né? Teve um boom por diversos fatores, né? E por competência. Teve um monte de gente que saiu da miséria, mas depois uma crise faz todo mundo voltar pra miséria. Isso colabora, mas assim, a imagem bolsonarista foi clara. Outra coisa, o Bolsonaro tem bons números na área da segurança pública, né? Tem menos gente sendo assassinada no Brasil. A gente continua indo numa guerra civil, mas são menos pessoas. Tu salvou 10 mil pessoas, tu salvou 10 mil pessoas, né? É um número absolutamente humano. Isso é direitos humanos, né? Tá, 10 mil pessoas salvas. E geralmente quem morre mais no Brasil é o pobre, não é o rico. Então ele salvou 10 mil pobres, digamos assim. Eu tô sendo bem grosseiro, Sim. né, na estatística, enfim. Mas era um momento perfeito pro cara assim. Um cara que vai chegar assim, ninguém vai ser assaltado. Tipo assim, sabe? Era meio que um momento assim pra um cara gritão, assim, sabe? É que eu acho que... Nos Estados Unidos foi a mesma coisa com o Trump. Foi o Trump. Acho que ele tava no momento certo, na hora certa. É tudo isso, assim. Qualquer outra eleição, ele talvez fosse o cara de 1%. Seria o Cabo da Ciolo. Isso seria o Cabo da Ciolo. Ele tava Seria um no meme momento... por ser meme, assim, né? Exato. E aí foi bem num momento mas específico, que nem o Trump. O Tiririca, ele se elegeu, acho que antes do PT se implodir, né? Ou foi depois? Foi antes, né? E foi parecido a lógica, né? Com meme, com voto de protesto. Ele falava, vote no palhaço, né? Já que a política não é séria, sei lá, né? Ele teve uma sacada, né? Porque é que pra deputado é uma coisa mais simples, né? Porque tu precisa só de um nicho, né? Não precisa... Porque pra ser presidente ou governador ou prefeito, no caso, né? E até pra senador esse ano. Sim. Ou senadora, tu tem que ser macro, né? Tu tem que ser o principal. E aí tu vai ter que sair da bolha.
Tu vai ter que receber voto de muita gente diferente. Porque tu consegue eleger uma deputada que cuida da causa feminista, né? Um deputado que cuida da causa do agronegócio. Sim. Tu consegue, porque aí aquelas pessoas fecham. Agora, para ser presidente da república, tu vai ter que pegar. Tu vai ter que ter voto dos dois ao mesmo tempo, senão tu não pega. Ou não precisa ser dessas duas dessas duas áreas, mas enfim, misturar mais. Né? Trazendo um paralelo pro Instagram, é muito fácil crescer até os 10, até os 50 mil seguidores com um nicho bem específico, sabe? Mas a Copify, por exemplo, quando chegou em 200 mil seguidores, 300, meio milhão, tá indo pra 1 milhão agora, eu senti mais dificuldade. Por quê? Porque o nosso público ficou muito mais amplo, mais nacional. Apesar da entrega de você ser uma coisa bem... A gente sabe o que vai encontrar lá, né? Exato. A gente vai ter uma reunião depois dessa entrevista, que a gente pode começar agora já. Tá. É uma boa ideia. Entrevista não, desse bate-papo, que é eu acho que o TikTok teve essa sacada, assim, né? O TikTok realmente transformou toda a internet em conteúdo. Porque no TikTok, quando eu abro o TikTok, se apresenta pra mim as coisas que eu curto, os assuntos que eu curto, né? Pessoas que não têm a mínima ideia quem são. E aí o Instagram começou a ficar pra trás e correu atrás disso, né? E aí meio que atrapalhou quem era meio fã do Instagram. A gente ficou meio ali, né? Porra, mano, isso aqui ninguém mais me assiste. E aí tá aparecendo uns vídeos que eu não quero ver. Enfim. Que eles chamam de TikTokização, né? Não sei se é esse o termo. Mas isso é uma grande sacada, né? Porque a gente é assim. Você lembra quando chegaram as TVs a cabo? O que era? Sim. Eram os canais bem nichados. Isso não existia pra nós. Era o canal do desenho, o canal canal do carro, Planet, o canal da história, o canal da arquitetura. De pesca tem. De pesca, múltiplo, né? Foi meio que... E eu lembro que... De esporte, né? Eu amo esporte. Pô, um canal só de esporte. Né? Eu vou ter a ESPN, Agora os aplicativos são assim, né? O Star Plus é uma maravilha pra quem gosta de esporte. Tem campeonato uruguaio, da segunda divisão. Tipo assim, sabe? Da briga, sempre tem uns cachorros entrando em campo. Enfim, maravilhoso. Mas assim, eu acho que é meio isso que tá rolando, assim. A galera descobriu que vocês entregam um conteúdo bem claro, sabe? E aí as pessoas, cara, é isso que eu preciso. E elas começam a seguir vocês. Eu, por exemplo, qual é o meu conteúdo? O teu, como tu falou antes, quando tem o teu Potter entrevista, pra mim o teu conteúdo, como eu te falei, né, a gente tava conversando lá no WhatsApp depois, é muito mais assim, mais de cunho jornalístico, sabe? Eu vejo tu sendo como se fosse esse copo que dá espaço pra uma outra pessoa, eu vejo hoje aí menos talvez opinião, seja mais assim. fácil reverberar na Gaúcha, né? Uma rádio de 90 anos de idade, sei lá. Porque eu sei que tu faz na internet. Sim. Eu sei que eu vou buscar em ti. Eu sei que é. Tu pode até falar de mais assuntos, mas eu quero dar risada quando eu vou no teu perfil. Sabe, quando eu escuto o aba, eu quero dar risada. Sim. Vocês se virem. Mas eu quero dar risada. Que lutem. Não tem nenhum problema não ser um programa que não dê risada, mas é isso que eu quero. Sim. Né? Se daqui a 5 programas não dá nenhuma risada, eu falo, tá, beleza. Agora já Ou eu olho e falo assim, as gurias querem falar sério. Então tá, eu vou ficar aqui ou não vou ficar. É assim que é. Tipo assim... Na Copify aprender, por exemplo. O cara vem pra aprender. Exatamente. Tanto que a minha métrica, depois de curtidas, é salvamentos. Não, tanto que tem uma discussão muito boa sobre rivais. Tá? Rivais. A internet destruiu com isso. Concorrentes. A concorrência. Cara, não tem mais concorrência. Porque tudo é concorrência. Tudo é concorrência. O Xvideos é concorrência do Jornal Nacional. Exatamente. Eu posso preferir me masturbar, né? Porque agora tá à mão, né? Antes eu tinha que ocupar a mesma televisão. Literalmente porque eu tinha a mão. que desligar o Jornal Nacional. Eu posso, aliás, me masturbar olhando o Jornal Nacional e no celular. Sabe? Tipo assim, eu posso. E ver o jogo da segunda divisão do Uruguai com o cachorro entrando. Num tablet ali. Com a tela quebrada. Sabe? Tipo assim, enfim. Então, não, mas vamos lá. Um produto de humor, né? Cara, o Whindersson... O Whindersson olha pra cara dele e eu rio. Sim. Né? Tipo assim, o doente mental maravilhoso, o paranaense, o Diego, né? O Defante? O Defante é muito maravilhoso. Ele é um completo ele é carioca, né? débil mental. Ele é carioca? Pensei que ele era paranaense, enfim. E é uma maravilha, cara. Eu gosto muito dele. Eu não quero que ele faça nada diferente do que ele tá fazendo. Sim, ele se joga no chão, é uma maravilha. Eu lembro que às vezes, assim, o Red Hot lançava um disco, tá muito Red Hot. Vai te fuder! Tu queria que fosse o quê? Sheryl Crow? Parece tudo igual, né? Não, vai se fuder. É isso que eu quero do Red Hot Chili Peppers. Agora, se eles não querem fazer mais, aí é problema deles. Eu já tive bandas que eu parei de ouvir porque ele fez, assim, sucesso com um estilo de música que era bem de nicho, teatro mágico. Eu muito fui em show na opinião deles. E aí eu também. E aí quando eles trocaram o estilo de música, me perderam.
né, perderam o vínculo comigo. E tá tudo certo, porque na real, o que interessava pra eles é eles serem felizes. Exatamente. No caso é isso. Sempre tem na galera, Potter, como é que eu faço um podcast? Eu sempre falo assim, o que tu quer? Eu quero ter audiência. Não vai ter. Tu tem que fazer um podcast pra ti. Tu tem que se divertir fazendo aquilo e gostar, porque senão tu Zé vai... azar. Porque senão tu vai... Primeiro que tu vai desistir. Não, vira uma tortura. Sim, tu vai desistir porque se tu só quer audiência e não tem audiência, aí depois termina, tu quer morrer, não tem o que fazer. Vamos lá, todo mundo que joga bola quer ser o Cristiano Ronaldo, né? Não vai rolar, galera. Não vai rolar. Não vai rolar. Então tenta achar diversão na tua pelada. Exato. Né? Daqui a pouco deu pra poucos, né? Sei lá, os funis são grandes em quase todas as profissões, né? Sei lá. Em tudo. Em tudo é 3% É a de mesma resultado. coisa. Quantos humoristas conseguem atenção? E outra coisa, quando tu curte cada instante que tu tá entregando aquilo, agora trilha de coach, porque Bota a Foca- trilha, bota a vai trilha. aproximando. a caminhada é maravilhosa, né? Porque tu não vê passar. Né? Se tu tá ali, né, tipo assim, fazendo, todo dia entregando um conteúdo de humor, tu tá te divertindo. Então, aí daqui a pouco tu explode. Daqui a pouco tu tá numa casa de shows de 100 pessoas. Daqui a pouco 500. Daqui a pouco é 3 sessões numa casa de 3 mil. Sabe? Rola. Exato. Eu vivi isso não sozinho, eu vivi isso com o Pretinho Básico, de ir pra Fevale e lotar a Fevale. Acho que cabem 3 mil pessoas naquele teatro maravilhoso lá. Cara, 3 mil pessoas pra vir. Sim, ver. sentado Tipo assim, é mesmo. lindo. A porta é maravilhosa. Né? A porta é a grana, galera. O quanto a gente ganha. Sim. Né? Quanto é de bilheteria, né? Enfim. Então, na real, é isso pra tudo, né? É isso pra tudo. Só que o que acontece? Eu olho lá o Felipe Neto, né? Com 12 milhões, ele jogando Minecraft. Aí eu penso, eu vou ter que fazer 12 milhões. Só que o primeiro vídeo dele deve ter 4 pessoas olhando. Sim, é isso, exatamente isso. Tipo, o Felipe Neto foi do início, assim, da galera. Ele foi uma pessoa que mudou muito também, assim, dentro... Mudou, que nem a Kéfera, no sentido de... Também tem isso, né? Quando tu começa muito jovem, sem saber o que tá fazendo, e aí daqui a pouco tu estoura, e aí tu vai indo, só que daqui a pouco tu já é adulto. Que nem a Kéfera, daí tu amadurece naturalmente na tua vida, e aí vai mudar, e teu público vai mudar, e é isso, e tá tudo Kéfera- bem. Mas é uma coisa, Carol, que eu fico pensando assim, desculpa, Lucas, assim, Aham. vamos lá. Quantos seguidores você tem no Instagram? No Instagram eu tenho 70 mil. 70 mil. Eu tenho 393 mil, acho. Eu não tenho nenhuma dúvida que tu vai me passar. Nenhuma dúvida. Foda-se seguidores, tá? Sim. Eu só tô usando essa métrica Sim. como... Por quê? Porque tu entrega algo que, além de ser teu primeiro, né? Tu pra ti mesma, é tu te falando contigo mesmo. Tu é a primeira pessoa que se ouve, tu que te edita, tu que faz tudo. Né? Tu entrega algo que é fácil de as pessoas identificarem o que é. Quando eu tava falando com o Lucas, que a gente começou esse papo, eu tô aqui por causa disso, por causa Sim. desse nosso papo, é mais complicado pra mim. Porque as pessoas estão no meu Instagram, porque eles estão no Instagram do cara que tá na rádio. Sim. Que esteve no Pretinho, que está no Bola nas Costas, no sala de redação e no Timeline, que esteve em outros programas, que teve no Patrola, que teve no... Eu cheguei aqui, a galera, tinha ouvido no Patrola, tinha ouvido isso aqui. Eu via todos os Patrolas, eu não via, e tu via, então, tipo assim, sabe, enfim. É uma mistura de situações que aí a minha geração, eu digo a minha geração de 43 anos de idade, que começou a entregar conteúdo há muito mais tempo, de outras maneiras, ela se atrapalha. Eu estou no momento atrapalhado, né? Tá. Cara, se eu continuar trabalhando do jeito que eu trabalho pra RBS, eu vou me aposentar na RBS. Não tem problema algum. Porque dentro da RBS, assim, sabe, que é uma puta empresa de comunicação muito respeitada, tu tá na sala de redação, tá ótimo. Sim. Tá fechado. Já O tá sonho de muita gente Tá é no ter o sala teto de redação, já. né? Agora, isso, pra te crescer e ser bom no sala de redação, tu tem que ter aquela coisa que eles chamam de intraempreendedorismo. Tu tá dentro de uma empresa e tu vai criar ideias dentro daquela empresa. Não quer dizer que isso te dê grana. O detalhe, a grande transformação é que agora todo mundo com smartphone faz algo. Lança algo. Sim. É esse o detalhe que mudou. Então todo mundo tem alguma coisa que antes era só a RBS, a Bandeirantes, a Pampa e a Guaíba que tinham aqui. O meio. E aí, quando tu tem o meio, tu comanda. Tu é dono de si. E aí, se tu fizer um bom trabalho, vem marcas. Sim. E aí a grana é tua. Aí tu vira empreendedor. E aí vira mais legal. Sim, daí tu faz. Tu ganha mais grana, tu tem mais tempo, tu é o dono, não tem mais chefe, tem menos reunião, tem mais tempo pros filhos, tem mais tempo pra transar, tem mais tempo pra ler, tem mais tempo pra tudo. Porque aí a vida tá no teu controle, sabe? E isso encanta. Então, ou empresas como a RBS, e a RBS já tá fazendo isso, o meu contrato com a RBS é assim já, tem liberdades, ela enxergou que a gente podia chegar no momento adulto de ter liberdades, né? De liberar, né? E de estar junto ao mesmo tempo, sabe? É isso que as empresas estão aprendendo a lidar, as grandes empresas. Porque senão tu não segura um talento. Eu não tô falando que eu sou talento, tá? Eu digo assim, tu não segura alguém que trabalha lá em algumas coisas, porque, cara,
Não dá. Pra mim, tu tem uma coisa que eu acho que tu não percebeu ainda. Ou já percebeu ou não tá tão consciente ainda. Que é... Tu tem uma coisa que é muito relevante. Tu tava falando antes que o cara pode ver Jornal Nacional, pode ver Xvideos, pode ver o segunda divisão do Campeonato Uruguaio em 4 telas, né? Mas uma tela vai ter que chamar mais a atenção da pessoa. Pra mim, essa tela que vai chamar mais atenção é tipo a do Felipe Neto, que conseguiu criar um vínculo com as pessoas e ele trocou de nicho várias vezes. Eu parei pra ver esses dias o primeiro vídeo do Felipe Neto, né? Que era aqueles do Crepúsculo, de óculos. Ele falava de Crepúsculo? Porque ele tinha Nos filmes? personagem. Ele falava mal do Crepúsculo. O Não Faz Sentido, Isso né? não faz sentido. Ele falava mal de todo mundo, né? Sim, tipo, o conteúdo A dele... gente falou do Felipe Neto e... Pum! Até vai lá desligar pra nós aqui. O conteúdo dele foi ser hater. Foi, tipo, na época que xingar as coisas era legal. Tipo, eu odeio. Tanto que depois de um tempo ele passou por um momento estranho com a galera que via ele, porque ele realmente chamou essa galera irritada e brabona, que era o público dele. De repente, essa galera, que nem... Eu sei... Na criação de conteúdo tem isso, né? Tipo, tu não pode... Eu sei por isso, tu não pode criar marimbondo achando que eles vão te dar mel. Que é tipo... Bela frase. Tu cria um ninho ruim de gente, só que qualquer desvio teu vai voltar pra ti. Claro. Tipo, o que antes era do Edward do Crepúsculo, agora é tu. Então, mas ele cresceu assim, do tipo, daquele... De ser, de xingar aqui, disse que a Kéfera era mais... Ela tinha vínculo também. Só que eu percebi que o público dela também foi envelhecendo, só que ela não foi acompanhando o público, assim. Foi perdendo o vínculo, que nem o Teatro Mágico. É que tem uma coisa, assim, que aí bate, e aí vamos agora começar a terapia. Né? Que bate em mim, assim, que é uma espécie de síndrome do impostor, assim, sabe? Porque, assim, eu não me sinto impostor falando nos microfones que eu falo da Rádio Gaúcha e da Rádio Atlântida, mesmo, de verdade. Eu acho que estou muito bem adaptado àqueles programas ali, eu consumo os assuntos que eu faço lá, alguns menos, claro, né? O Timeline fala de vários assuntos. Ontem tinha uma banda de jazz lá, que eu adoro, que você vai apresentar, que é a Lucas Brum Big Band, que é um show espetacular. Enfim, eu vivi aquela situação ali, sabe? Como... tive que me preparar para os candidatos a Senado aqui do Estado, candidatos e candidatas, sabe? Tu tem que chegar minimamente preparado ali, sabe? Tá? E eu ali não sou impostor. Mas quando eu olho para esse mercado digital, só digital, de verdade, quando eu tô com amigos meus, eu não me sinto impostor. Eu tenho 3 programas hoje, tá? Que é o Caixa Preta, que eu tô com o Arthur e com o Pedro. O Caixa Preta é um programa consolidado, cheio de patrocínio, com uma puta de uma audiência. Eu já ouvi várias vezes. Muito apaixonado. Eu entrei no meio do programa e aí a galera me odiava, dizendo que eu ia destruir o programa. Ficaram 6, 7 meses. Até tem uns caras que xingam ainda, só que o programa cresceu. Sim. Né? O programa ganhou, não por causa minha, porque o programa ficou um pouquinho mais pop. Mas essa galera não tinha vínculo contigo e foi criando com o programa. Tinha no Pretinho, porque eu era mais jovem, eu falava mais merda. Tanto que a galera acha que tem que apagar essa piada tua, pô. Não, deixa bem aí quietinha minha piada ruim. Põe essa piada machista, deixa ela quietinha aí. Porque se vierem jogar essa piada na minha cara, eu falo assim, tá aqui, é minha piada. Isso aqui foi feito em 2012. Eu não enxergava como eu enxergo hoje. E eu gosto de olhar pra trás pra essa piada e falar assim, pô, que legal, tu melhorou. Né? Tipo assim, porque eu achei isso. Então deixa lá a piadinha, não apaga ela. Pode jogar na minha cara, que essa vai ser a resposta. O que interessa é eu olhar pra essa piada. Eu olhar pra ela e falar assim, porque o pior é você olhar pra ela, tá, e aí, o que tem essa piada? Ai, que engraçado, né? Aí eu tô fudido, né? Mas... Enfim, tô pegando um exemplo bem extremo, assim, né? Mas enfim, a gente cantava Morocha no Pretinho. Sim. Sabe? Aquela música, aprendi a domar, manuseando égua, e parar as mulheres, vale a mesma regra. Tipo assim, cantava essa música. Tipo assim, eu olho pra isso e falo, cara, que coisa boba, assim, sabe? E aí hoje rolou, tá, mas fechando esse parênteses, assim, essa síndrome do impostor bate em mim, assim, porque, cara, eu vou ser muito econômico, assim, carinhoso com ele, porque eu gosto dele, de verdade, eu gosto dele, que é o Felipe Neto. Eu não sei se o Felipe Neto tá preparado pra falar de política. Vocês entendem? Eu tô usando o Felipe Neto pra falar de mim, mal. Sabe? Porque quando eu me retirei, porque eu preciso entrevistar esses caras, quando eu comecei a ouvir mais, eu meio que bateu em mim uma coisa assim, cara, tu tá melhor comunicador. Aquele cara tava certo, aquele cara falou assim, Potter, tu menos fala, tu tá melhor. Quando é uma coisa meio incrível, eu tô num momento mais tranquilo e sereno de lidar com esse assunto complicado, que é política e tudo que cerca ela, porque eu tô falando menos. Sim. Eu tô cagando menos regra. Tu emite menos opinião, menos juízo de valor. Sabe, porque, claro que é da comunicação dele, né? O Felipe é muito definitivo. Ele é muita opinião. Né? E a opinião, ela pode ser uma opinião mais aberta, assim, não tão definitiva. Ele crava. E ele vai estar errado. Sabe que o Felipe Neto, ele é aquela pessoa que ele
descobriu, começou a estudar sobre política um ano atrás. Por exemplo, assim. E aí, essa pessoa, ela vira muito emocionada. Por exemplo, eu fiz faculdade de políticas públicas. Então, tu vê essa evolução das pessoas. Se elas entram nas políticas públicas, elas, meu Deus, gay. Independente da posição delas, elas são intransigentes com aquilo. Gente jovem é assim. E aí, O jovem é assim. O jovem é assim. e aí, aquilo vai, né, diluindo. Mas, assim, falando do Felipe Neto e de ti, eu acho também que tem outra questão, que é essa transição, por exemplo, a Kéfera, né? Todo mundo faz alguma transição. A Kéfera tava no YouTube, ela sempre quis ser atriz, aí largou o YouTube e tá na Globo. Foi pra Globo. Quando ela foi pra Globo, todo mundo falou, a Kéfera não tá preparada pra ser atriz, né? Mesmo ela tendo ali a vida dela no teatro e tal. Pode ser que a primeira novela dela tenha sido uma bosta. Pode ser que, por exemplo, o filme dela lá, da Fada, né? Pode ser que não tenha sido lá essas coisas. Mas, né, ela começou de algum lugar, assim como o Felipe Neto. Pode ser que hoje ele não esteja preparado, porém... Perfeito. É isso que eu ia chegar. Isso. Tipo assim, o que às vezes não interessa, assim, sabe? Porque na real é a vida de todo mundo, né? Tirando alguns super gênios, sei lá, Rimbaud fazia poesia as mais acabadas, né, do mundo com 20 anos de idade, sei lá. Aí é um gênio, ele não conta, né? Sim. Vamos tirar os gênios, né? Não tem nenhum gênio na internet, né, galera? Não tem. Talvez o Elon Musk seja tem um cérebro privilegiado, assim, negro. Né? Mas, cara, não tem, né? Né? O Mark Zuckerberg era um cara de programação que teve uma sacada, que copiou uma ideirinha ali, juntou um monte de coisa, deu... Beleza, tá, vamos diminuir. Vamos tratar gênio como gênio, tá? Sim. Gênio é gênio, todo mundo sabe o que é um gênio. Shakespeare é gênio, tá? Sim. Então vamos botar que Shakespeare é gênio. Mas será que Shakespeare, esse outro cara que tu falou que eu não sei quem é, no Instagram ia ter engajamento? Se tivesse Instagram naquela época, ele ia ter. Sabe por quê? Porque ele fala da alma, mano. Ele falava uma coisa há 6 séculos que tá vivo ainda. Então ele tem engajamento pra caralho. Entendi. Só que ele precisa talvez de uma equipe pra apertar os botões, pra filmar, fazer os cortes. Entendeu? Porque no começo a internet é uma coisa de manusear. Ele ia ser mais realmente. um Karnal, assim, de hoje, então. Um cara que consegue... Tu foi muito carinhoso. Foi muito carinhoso. O canal não fica editando, mas ele está na internet. Ele é uma figura da internet. E ele está na internet porque ele entrega material. Né? O material dele é ler o mundo. O canal não tem uma palestra. Ele chega no ambiente, lê o ambiente e dá uma palestra. Entendi. Né? Tipo assim... Tá, mas assim... Mas não é técnico, né? Eu sinto que ele é muito ali, humano que assim, e muito pro público, né? Eu entendo quando tu fala que tem um trabalho de suor, de repetição, de entendimento de leitura de algoritmo que te faz ter mais audiência. Né? Só que não adianta nada tu pegar uma empresa, por exemplo, como vocês fazem. Ela não, me dá mais seguidores. Aí vocês vão lá, fazem tudo e dão mais seguidores. Se ela não tá afim de entender por que ela quer mais seguidores. Ou se a pizza delas é uma bosta. Porque tu vai apresentar a pizza dela pra mais gente e a pizza é ruim. Sim. E tu não vai voltar a comprar. Não interessa se tu tem muito seguidor. Entende? Então por isso que a gente volta aquele papo uns passos atrás de que, na real, sempre o conteúdo é pra ti primeiro. Tem que ser pra ti. Né? Então hoje, o Felipe Neto, hoje... Ele tá falando coisas que talvez não sejam muito bem acabadas. Talvez sejam também. Foda-se, não é isso, assim, sabe? Mas assim, se ele continuar assim, é óbvio que a tendência é de melhora. Sim. O problema, o Felipe Neto tá falando daqui a 20 anos as mesmas merdas. Isso. Né? A mesma linha de raciocínio, a mesma... Aí, possivelmente, seja um problema. Sim. É que o Felipe Neto, ele masterizou um tipo de conteúdo que é o conteúdo de opinião. Eu acho que ele, na internet, é o cara que mais masterizou esse conteúdo. É que eu acho que isso é coragem, cara. Então, é assim, isso de que cravar falta pra mim. Sem medo. Olha como é que é a minha geração. A minha geração lutava por um tempo físico. Tipo assim, o timeline só começou porque o Lauro Quadro se aposentou. Sim. Tá? Então, pra eu falar na Gaúcha, eu tinha que ocupar o espaço. Tipo assim, eu tinha que ocupar o tempo que alguém tava falando. Sim. Senão eu não falava. Acabou isso hoje. Hoje eu pego com 4 anos de idade. E se eu quiser... O meu filho fala, oi, galera do canal. 4 anos de idade. Ele se olha no espelho, né? Tipo assim, né? A babá dele usou isso como pra ele escovar os dentes. Oi, galera do canal. Hoje eu vou ensinar vocês a escovar os dentes. Porque ele já vê canais. Né? Aí o Branco Ala... Tipo assim, eu tô conhecendo uma galera com ele. Aí eu olho os vídeos, tem 12 milhões de views. Absurdo, né? Tipo assim, cara, vão se fuder. Tipo assim, sabe? Claro, tá entregando uma coisa pra uma galera infantil. Mas enfim, o que eu quero tirar disso aí é o seguinte. Hoje em dia, todos os passos da tua carreira são acompanhados. Então não tem muito problema tu errar. Né? A internet tá de bem com isso aí. Sim. Tanto é que todo mundo que foi cancelado, voltou.
Volta! Sim. Volta a trabalhar. Continua a vida. Eu já fui cancelado uma vez, uma questão de futebol. Né? É horrível, porque chega na vida real, é muito chato. Sim. Joga um pedra na tua casa, descobre teu telefone, ameaça teus parentes. Com qual torcida? É uma merda. Com a minha própria torcida, com a do Inter. E aí, meu nome foi entoado por milhares de pessoas do Beira-Rio, e Potter vai tomar no cu. Tipo, você sabe? É meio complicado tu viver essa situação, né? Não é tão legal. Eu ia nos granais da arena lá pra trabalhar, e a torcida do Grêmio me xingava de filho da puta, mas aí a torcida do Grêmio. Sim. Eles me odeiam, entre aspas, ninguém me odeia, mas quem me odeia, ou me odeia, mas assim, eles gritavam pela chacota de ter um colorado lá dentro, foda-se. Mas enfim, tá. Eu aprendi que não, é bobagem ser cancelado. Galera, você que vai ser... Ali a câmera. Você vai ser cancelado e você vai conseguir. Vai passar. Vai passar. Pode se preparar pro próximo. Aliás, traz audiência, traz um monte de coisa boa. Marketing é ótimo. Mas enfim, então acho que essa é a treta. Antes eu tinha que esperar e tá pronto pra começar. Então tinha uma caminhada que ninguém via. Agora, cara, azar. Azar. Lembra dos vídeos do Whindersson? No quarto? Dele com aquele... De regata. Aquele guarda-roupa comprado sei lá, na Magalu, assim. Tinha uma toalha, tinha uns que tem uma toalha, assim, pendurada, tipo, estendida. que depois tomava banho, tu pendurava. Isso, tipo assim. exato. Era esse o Whindersson, sabe? Mas criou muito vínculo, sabe? Hoje eu sei que tá batendo bastante pra mim essa questão de vínculo. Até quem é cancelado consegue retornar se... Isso aí no nosso funil de conteúdo que a gente ensina na Copify é um meio de funil. Ele conseguir construir a parte de meio de funil que é de relacionamento com o público e criar um vínculo, sabe? E aí o cara consegue voltar, que nem tu voltou. Mas é mais fácil. Mas tem gente que é cancelado e não tem esse vínculo e não volta mais. Mas é mais fácil pra alguém voltar se alguém é da... Por exemplo, assim, tu corre muito perigo. Tu é humorista. Sim, todo. Tipo assim, o humorista... Pra mim, a pessoa que puxa a régua mais forte hoje no planeta Terra inteiro é pra mim. Ou seja, entra toda uma ignorante de não ler todo mundo, blá, blá, blá. É um cara chamado... Meu Deus, bem na hora que eu vou falar o nome dele. O comediante, Léo Lins? Não, o americano. O melhor de todos. O Dave Chappelle. Isso. Tipo assim, tem gente que odeia ele. Cara, o jeito que ele enreda a história e que ele vai lá no merda sal, pega a merda, joga pra cima, bota no dedo, come a merda, sabe? Pra depois falar assim, vocês viram por que eu comi a merda? Tipo assim, pra mim isso é genial. Ele, pra mim, é um dos mais geniais, assim, que tem hoje. E a galera do politicamente correto não gosta dele. Porque não vai... Tem gente que não acaba as histórias dele, pega só partes, assim, porque alguém já mastigou e disse que é ruim. Sim. Mas tu ir profundamente, ele puxa a sociedade pra um lugar, assim, cara, muito avançado. Sim. É um pensamento além. Assim, né? Porque ele vai mostrando pra ti. Por que a grande maioria não gosta dele? Porque ele vai largando na tua cara a tua hipocrisia. E é ruim isso. Eu não fui pra um show de humor pra me ver lá no palco hipócrita, né? Então vocês, humoristas, vocês correm muito perigo. Sim. Porque vocês têm que botar o dedo. E entendeu? aposto que alguns riem com culpa, assim. Eu ri da Carol, mas eu sou conservador. Ou eu ri do Dave Chappelle, mas eu sou progressista. Aí o cara, foi tão bom e o cara ficou... Porque as pessoas estão em gavetinhas e isso não é ser livre. Eu fiz durante 4, 5 anos um pseudo stand-up, assim, com o Arthur Gubert, que era o Só para Maiores, a vida sexual das pessoas. E a gente fazia um texto que era pra ser engraçado, né? As pessoas riam durante a peça, durante a palestra, porque ela tinha telão, assim. Sim. Né? E a gente descobriu que sexo, imagina, todo mundo trepa. Todo mundo veio de uma trepada. Sexo é tabu pra caralho. Sexo é nicho. É incrível, mas é nicho. E engaja. No Instagram, os nichos de sexo bomba muito. Tem e é muito isso, assim, tanto do humor que a galera puxa, assim, mas qualquer conteúdo ou coisa que você fale hoje que seja um pouco mais, assim, sair do... Que quebra expectativa. Sabe? Eu sempre brinco tem aquela página Quebrando o Tabu, sabe? Sim. E eu sempre brinco, quando tu sai do Ctrl+V, do Quebrando o Tabu, tu consegue... Tu vai ser cancelado em algum momento, assim, tipo, tu vai pra algum lado e tal, assim, como qualquer lado tem o senso comum, assim. Então, acho que todo mundo corre perigo, assim, só que artista, geralmente, quem faz música, quem faz humor e tal, quem trabalha diretamente com a internet, até mesmo se tu falou uma merda, eu fiz uma piada que, a galera não gostou, realmente, aí vi, ou criei um conteúdo, realmente isso foi meio desnecessário, Ok, passou, sabe? Só que hoje eu acho que a gente tá perdendo um pouco a oportunidade de errar. Também, mas na isso internet. aí, pra quem é criador, quem quer crescer no Instagram... Não, e tem medo mesmo, é verdade. É Isso. o medo real. Sim, porque daí tu erra. E aí, às vezes, tu fala, galera, desculpa, foi mal. Tá falando isso por causa do marketing, tá falando isso por causa do patrocinador. E o tempo de desculpa não vai chegar em todo mundo que já é. Exatamente. Tipo, não tem como, sabe? Uma coisa ruim, pum. Tipo, esses dias eu vi um negócio que é
que eu não me lembro qual foi o livro que eu tava lendo, mas era basicamente isso, assim, quando é uma coisa ruim, quando a pessoa tu faz uma merda, aquilo gira o mundo em segundos. Né? E quando tu fala desculpa, ou Sim, quando o negativo sempre é mais forte. ou quando tu faz uma coisa boa, o tempo que girou aquela notícia ruim, a tua notícia boa não amarrou nem o tênis ainda. Porque é essa velocidade que anda assim as coisas. Então, na internet... Louco, né? Não, e aí, no caso dos humoristas, que são que é a galera que tem que botar o dedo, eles têm que botar, porque eles têm uma capacidade de botar o dedo e se fuder ou não. Uhum. Aí, vocês já deram uma volta num autódromo com um piloto dirigindo? Não. É horroroso. É horroroso, assim. Porque tem uma coisa muito foda que é o seguinte, que é a curva. Tá? O carro vai chegando perto da curva e tu já freou há horas. Tu já botou o pé no freio há horas. E ele tá indo. E ele vai e aí acelerar. tu espia assim, tá 180 e a curva tá chegando. Uhum. Tu já teria freado. E ele tá indo. Ele tá indo. Daqui a pouco, tipo assim, 10 segundos depois ele freou. Conta até 10. Uhum. 1, 2. Começou. Tu já freou no 1. Tem 10 segundos. É horroroso essa. E ele vai. E aí tem 2 pilotos. Um freia 10 segundos depois. O outro, que é pior que ele, freia 9 segundos. Acabou. O que freou 1 segundo a mais ganhou a corrida. Quem teve Sabe? mais medo Humorista é perdeu isso a aí. corrida. Tu pode ser humorista e tu pode frear 6 segundos. Tem gente que vai frear 14 segundos depois. A chance de se trambelhar na curva de 14, obviamente. Né? Agora, se ele conseguir fazer a curva, ele tá lá na frente. Sim. Ele ganha. Eu acho que o genial, ele tá numa linha tênue com o deslize errado. Talvez, sabe? Então, Não, tá muito perto. Tá muito perto. Então, só que tu pode escolher nunca chegar perto da linha, pra nunca fazer uma coisa muito, né, disruptiva, e aí tu pode viver pra sempre aqui, ou tu vai fazer aqui, só que daí tem menos gente vindo pra cá, porque quando... O conteúdo é exatamente assim. Enquanto tu atingir só a expectativa e fazer só o que é esperado, tu vai ter um engajamento no Instagram, em qualquer rede social, que é o esperado. Né? A Copify, por exemplo, hoje veio um amigo meu aqui e ele lembrou de um post que eu fiz há 6 meses atrás, que era o fim do Instagram. Então, eu tive que me posicionar e dar uma opinião forte ali. Eu tive que frear mais em cima da curva. E quando tem esse tipo de post, cara, é 4 horas escrevendo, porque eu fico lendo cada palavra para não ser interpretado errado. Né? Ainda assim tem gente que interpreta errado. Então, essa questão que o humorista tem, que o comediante tem, que o cara da corrida tem de correr mais risco e ir no limite, no conteúdo é a mesma coisa. Enquanto tu estiver jogando safe, estiver jogando ali só na expectativa, cara, os meus melhores posts é o que eu falo, pare de fazer tal coisa, nunca faça isso, o pior tipo de não sei o quê. Por quê? Porque eles vão contra a intuição das pessoas. Perfeito. Elas estão numa expectativa e eu vou na outra, e aí acaba chamando a atenção do público, né? Tem uma coisa muito engraçada, assim, né? Agora nas minhas férias, geralmente nas férias eu apago do meu smartphone os aplicativos de rede social, assim, né? Mas como eu tenho mais liberdade, eu tinha que fazer umas entregas comerciais no Instagram, não apaguei. Mas eu apaguei o Twitter, que é onde eu sou mais ativo, assim, de alguma maneira, né? Tem mais seguidores lá também, enfim. Eu fiquei 8 dias sem Twitter. Eu não voltei a ter Twitter agora. Eu não tuitei mais. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Cara, como é legal. É que sabe? O Twitter principalmente porque é muito famoso, assim. É meio inacreditável a leveza. E detalhe, galera. Dá pra viver sem o Twitter. Não faltou comida, não faltou carinho, não faltou tempo, não faltou informação. Então, tu é 1% que twitta. Tem 99% que nunca tiveram nessa tua vida anterior. É assim. E aí... eu tenho uma notícia pra dar pro Jack, né? Que é o dono do Twitter. Cara, se a galera fizer a mesma coisa que eu, tu acaba. Deve ser a mesma coisa que o Instagram, né? É que hoje eu uso o Instagram como meu principal meio, né? De espalhar o meu trabalho. Enfim, o meu trabalho digital. Né? Porque os meus outros trabalhos já estão sendo distribuídos por outras plataformas que a RBS comanda. E ela me paga para isso, tudo bem. Tá? Perfeito. Esse é o contrato, tá tudo certo. Mas, assim, é estranho porque nós três aqui somos defensores, né? Trabalhamos com redes sociais, a gente precisa que as pessoas gostem da rede social. Só que nós estamos falando aqui sem nenhuma hipocrisia que, cara, se tu sair, tá tudo bem. E eu tudo bem. acho que o Twitter, ele tem um agravante nele do que o Instagram, tu passa mais tempo vendo a opinião dos outros, ou foto dos outros, ou etc. E quando tu põe uma coisa tua, é mais difícil de acompanhar, assim, o retorno.
né? E o Twitter não. É imediato. O Twitter é um retorno imediato. Tu vê mais o que as pessoas pensam sobre ti no geral. E o Instagram, eu acho que sobre mais o que as pessoas pensam. Esse aqui é sobre política, esse aqui é sobre futebol. Não, tanto que eu suporto algo no Twitter, assim, que me xingaram. No Instagram, eu tenho uma foto com meus filhos. Um cara foi lá me xingar. Cara, ele é bloqueado, assim, em segundos. Sim. Sim. Tipo assim, não tem nenhuma conversa. Sim. Sabe? Tipo assim, porra, foto com meus filhos, o cara vai me xingar, vai te fuder, entendeu? Aham. Vai tomar no olho do teu cu. Exato. Tipo, Sabe? Vai se fuder, filho de uma puta. Aham. Sabe? É isso, não tem. Esse é o pensamento. Eu bloqueio falando isso pro cara. Sabe? Tipo assim, aí eu lembro que a primeira vez que eu li assim, não, se tu vai bloquear todas as contas que esse cara criar com esse e-mail. Tipo assim, eu quase dei um beijo no Mark Zuckerberg, sabe? Tipo assim, não tem como fazer mais. Ir com uns ninjas, sei lá, com uns milicianos e cagar-lhe a pau, tipo assim, sabe? É esse o meu sentimento no Instagram. Tipo assim, cara, como assim tu tá me xingando numa foto com meus filhos, sabe? Agora no Twitter o cara me chama de merda, filho da puta, xingam os meus filhos e eu dou risada. Sim. Eu falo assim, pô, que imbecil xingando meus filhos. Tipo assim, sabe? Porque tu tá na merda, né? Sim, é que no Tu tá na merda, tudo é merda. Tá um fedor de merda. No Instagram tem um cheiro de flores. O Instagram é mais Isso, próximo, Sabe? parece, né? Tem uma- O Instagram parece que é muito mais próximo. se aproxima mais. E aí no Twitter é muito tipo, se alguém te elogiou, tu fica, ué, que isso que tá acontecendo? louco, É louco. é louco, Porque é louco. o Twitter é pra descarregar. É o Muay Thai das redes sociais, eu acho, sabe? Que tipo, foda. a galera vai pra dar Não, soco. eu sou muito ativo lá, porque eu consegui fazer pra mim, assim, seguir muitas pessoas diferentes. Então eu saí da bolha jornalística, assim, então eu comecei a ter opiniões diversas. E muitas delas me incomodam, assim, mas ao mesmo tempo me aguçavam curiosidade, eu ia buscar algumas coisas. Aprendi muito começando a seguir pessoas que eu discordava. Claro, não os imbecis. Até sigo os imbecis pra ver o que os imbecis estão fazendo, porque às vezes isso também é bom, mas enfim. E disso sim eu sinto falta, né? Então, esses dias que eu entrei nele, eu entrei só na abinha de seguir. Eu não fui lá ver os mentions, tá? Que lá tá o Merdação. Sim. É lá que tá o Merdação. Sim, aquilo ali que tá Que é a galera que tá me xingando, que tá ali discordando, Tá tá o lembrando caldo. de alguma coisa, sabe? Esses dias eu entrei, tinha uma treta atrasada, assim, que eu peguei 4 dias depois de um cara xingando uma coisa que eu falei num programa de esporte lá. Aí o cara separou um trecho meu, assim, e aí, cara, me destruiu, assim. E aí tinha uns 100 e poucos comentários. E eu não vi. Sim. Passou. E aí, 4 dias depois, quando eu li, eu ficava dando risada os caras xingando, sabe? Sim. Se eu tivesse lido aquilo imediatamente após o programa, eu já ia estar brigando com os caras, tentando defender meu ponto de vista, porque tem muita injustiça, fica bravo por causa de injustiças, né? Né? Porque não foi isso que tu falou, caralho. Não falei isso, falei outra Sim. coisa. Enfim, sabe? Que isso que é engraçado, assim. Mas enfim. Então, mesmo depois de tanto tempo de carreira, tu ainda lê os comentários e fica irritado ainda com algumas pessoas. Obviamente, né? Porque eu não deixei de ser ser humano com tanto tempo de carreira, né? Entendi. Toca aquilo que toca tudo. Tipo assim, o que mais me magoa, assim, é, na verdade, a injustiça. É alguém criando uma tese de algo que não é. Só que tu aprende, eu só fui aprender isso indo na psiquiatra, que tu não tem o que fazer. O que essa pessoa tá fazendo não é sobre eu, né, no caso, né? Aham. É sobre ela. Não tem como fazer. Na real, tu tinha que ligar pra ela e falar assim, cara, eu vou te dar umas sessões aí de psiquiatra. Isso que eu ia dizer agora. Quem cria conteúdo na internet, vai lá, cria sua conta no Instagram. 2, faz não sei o que. 3, já marca psicólogo. Porque um vídeo teu viralizou, se tu não... Porque tem muita gente agora que essa onda também... O TikTok viralizou muita gente e tal, que tem uma galera que pirou e saiu, entendeu? Teve o Mário lá, lembra do Roi? Aham. Sabe o Mário? É o It's Mário, o arroba dele. Ele falava Roi e fingia que tava fingia que tava cantando uma Esse menina aí, na escola. Enlouqueceu total, Ele assim, vinha pirou. com a mochilinha aqui, assim, e Roi. Tipo, ele tava ele foi pra um... Agora ele tá num reality show. Saiu na Amazon. Que é, tipo assim, jogavam casais numa selva. Numa selva, numa selva, Tipo, num Largados e Pelados. mato, isso. E aí o casal que sobrevivesse sem terminar, basicamente isso, ganhava o programa. É esse o reality show. Bah, meu, eu quero ver se... E ele foi com a namorada dele que terminaram e tal. E ele, assim, completamente. E ele, tipo, já falou e tal, que ele, tipo, não soube lidar, porque ao mesmo tempo tinha as pessoas que gostavam, mas tinha as pessoas que não gostavam, e foi um boom muito grande. É isso, tipo, falta... Luva de pedreiro. Ia falar isso Exato. agora. Não... Que ainda tá... É uma história meio mal contada até o momento que a gente tá gravando isso, né? Se é marketing No dia ou se é... 16 de setembro, às 5h25. Não sabemos o que tá acontecendo, na real. Com luva de Exatamente. pedreiro, né? É isso. Mas aparentemente é isso, né? Imagina um gurizinho que batia falta na gaveta num campinho de terra. Daqui a pouco tá
batendo no Neuer no campo do Bayern de Munique. Exato. Porque, claro, se ele batia numa gaveta no gol, ele gostava de futebol. Ele foi chegar no campo de treinamento do Bayern, dos PSG. Exato. Então, digamos que ele chegou onde devia chegar. Né? Exato. E aí, tipo, que nem a... E ele se atrapalhou? Tem até o Whindersson, assim, né? Que apesar, ele tem toda a Também. estrutura e tal. Mas tu vê, assim, que deve ser enlouquecedor ser uma pessoa dessa... Porque esses dias ele botou uma foto da ultrassom do filho dele, que ele perdeu e tal. E aí, depois ele retweetou Eu um vi. tweet de um cara que botou, tipo... Literalmente, que assim, ai, supera, não sei o quê. Tipo, o cara perdeu o filho e a pessoa no Twitter mandou, tipo, supera, sabe? Então, e aí ele botou assim, eu não posso fazer nada e tal. Daí ele fica mal e some e tal. E ele também é uma pessoa que foi um nível Mas de pra te exposição ver como é que é gigante. isso, né? É uma coisa muito louca, assim, porque tudo é, na verdade, sempre sobre a gente, né? Uhum. Digamos que, vamos lá, um amigo teu viveu a mesma situação que o Whindersson, tá? E aí tu é amigo desse teu amigo. Uhum. Aí tu chega na casa dele, lá depois de alguns meses, ele vem falar uma coisa pra ti, tu fala assim, supera isso, cara. O que tu precisa? Uhum. Sei lá, claro, já tem o que tu precisa, né? Sim. O cara não escreveu isso, mas vamos lá. Exato. Esse supera pode ser um abraço, né? Pode ser Pode. uma coisa carinhosa, né? Uhum. É óbvio que esse filho da puta não foi, esse Sim. cara é carinhoso, né? Mas é muito de como tu lê. Né? Porque daqui a pouquinho, nós não podemos descartar completamente que daqui a pouquinho era uma frase de carinho. Sim, Era uma frase, cara, eu gosto tanto de ti, que eu quero que tu supere isso. exato. O máximo possível que tu conseguir, sabe? A ponto de não postar essa fotinho aí, né? Do ultrassom. E tu continuar tua vida porque tu me diverte, tu me faz feliz. A gente ouviu muito isso no Pretinho. E ouvi ontem isso de um cara que ouve o Caixa Preta, que são programas de humor. Cara, o Pretinho foi, tipo assim, era um festival de galera saindo da depressão por causa do programa. Festival mesmo, assim. Tipo assim, eu ouvi, a gente leu e-mails. Eu tenho certeza absoluta que mais de 100 pessoas saíram da depressão por causa do Pretinho. Que chegaram até a gente contar a história. Sabe, cara, se nós conseguimos tirar alguém da depressão, tá feito o trabalho, né? Tá realizado o trabalho. Né? A gente tava feliz dentro do estúdio. E alguém saiu da depressão, cara, porra, né? Sim. Mas tu fica lá falando bobagem. Eu falava assim, não, eu fico tirando gente da depressão com os meus amigos. Tu tira gente da depressão com teus amigos? Eu tiro. E aí? Né? Tipo assim, eu falava pros meus amigos que estavam mexendo no meu saco, né? Aí um assim, eu opero, né? Pessoas que estão com câncer, né? Que realmente faz alguma coisa interessante. Tá, Né? Mas enfim, né? É encontrar, acho que tudo vai ao encontro assim, daquilo que a gente tava falando de quando tu encontra a tua felicidade, assim, é mais fácil de encontrar outras felicidades. Né? Porque, cara, na real mesmo, assim, tem no meio do caminho tem a grana, né? Tem o dinheiro, né? Porque a gente precisa dele, não tem o que fazer. Mas depois que conquista... Que é pra poucos também. Mas, enfim, se tu tem uma vida decente com grana, aí tu vai enxergar que tu pode fazer... Porque, na real, todo trabalho é pra fazer alguém feliz e confortável. Ou confortável. Todo trabalho. Certamente alguém limpa esse espaço de vocês aqui, né? Essa pessoa não é a pessoa que deve ganhar mais grana daqui. Se tu perguntasse pra ela o que ela queria, talvez ela quisesse ser médica, ou fisioterapeuta, ou professora, ou professor, ou engenheiro, sei lá, né? Mas ela limpou esse estúdio aqui. E eu cheguei aqui, tá limpo, Sim, tá cheiroso, me fez feliz. sim. Então, na real, toda a profissão é pra fazer alguém feliz. Né? No final das contas, é isso, né? Sim. Umas mais diretamente, né? Isso é muito mais fácil, tu tá afim de fazer, tu tá realmente entregando, sabe? Tu tá acreditando, assim. Eu acho que a longo prazo não tem outra saída, na real, assim. Ninguém suporta algo durante todo o tempo, assim, só por grana. Sim. Ou tu só porque acaba tá na enlouquecendo. moda. Ou só, não, agora eu tenho que fazer um podcast. Todo mundo que falou a frase, agora eu tenho que fazer um podcast, fez o podcast. E esse podcast já acabou. Eu tenho certeza absoluta. O Whindersson comentou no Twitter esses dias, acho que foi ontem, inclusive, que o dia que ele teve mais acesso no Instagram dele foi o dia que faleceu o filho dele. Óbvio. Ele comentou acho que pra Pablo Vittar, aconteceu alguma coisa com a Pablo, de negativa também. E aí, acho que nossa, que tava com uma dívida, alguma coisa assim. Ah, agora tá rolando um processo na justiça dela. É um né? processo, ela falou que nunca bombou tanto assim no Instagram. E é aquilo que tu falou, não adianta. Aquilo que é negativo acaba atraindo muito mais. E aí, Cara, isso é humano. não adianta, Cara, é humano. ninguém tá caminhando na rua e fecha uma pauleira e a pessoa fala assim... Pá, eu não quero ver essa briga. Carlos Thiago. Cara, é impossível não querer ver uma briga. Mano. Sério, é impossível. Eu só tenho tu sempre eu vai só- ver o que vai acontecer. Eu só tenho Pode ficar Twitter. indignado depois, mas tipo assim, não tem como tu não ver a briga. Sim, e ainda hoje em dia filmar, porque Claro. tu não tá lá, mas o grupo do WhatsApp, algum amigo teu tava lá e ele vai te mandar a briga e tu vai abrir. Eu tenho um grupo que é brigas. É brigas. É brigas. eu tenho A galera manda briga, tipo assim, e quando alguém sai disso aí,
toca uma flauta de futebol. A pessoa sai do grupo, o cara vai lá e tira do grupo. Sabe? Mandei no particular, ele manda o print. Mandei no particular pro Jorge, né? Que esse grupo é só de briga. Se você quer que ele volte, aí volta o Jorge. Jorge foi adicionado, tipo assim, sabe? E aí o Jorge tá sabendo já. Ou ele bota a briga, porque é impossível não ver. É uma coisa ruim, mas é humano. Não, é maravilhoso. Tem um eu só tenho Twitter que é Twitter. disso. Eu só tenho Twitter por causa disso Eu aí. sigo. Que é, eu tenho variações. Eu tenho que é o de bêbado e tenho o de briga de rua. Eu tenho de GIFs da Scarlett Johansson e da Gadot, da Mulher Maravilha. E o meu São segundo... os vizinhos delas assim, ó. Sorrindo, sabe? Assim, GIFs delas. GIFs delas. Assim. E o meu segundo prazer nesses twitters aí é ver os comentários que analisam a briga. Que analisam principalmente quem tá filmando. Bem observado. Nota 8, né? Pô, não focou no principal. Não focou, não tremeu, filmou até o final, Cara, tinha não sei uma briga, o quê. de manhã cedo já, numa saída de uma festa em Santos. Cara, que o narrador é o melhor narrador da história de briga da humanidade. Sabe assim? E tem brigas, e as melhores brigas são no Rio de Janeiro, né? Porque Sim. tem o narrador carioca, né? Né? Aí é imbatível, aí é imbatível. Sim, tem o Casé pra dizer aí que ele tem o Casimiro que faz as narrações e tal. E pra mim, que ele, tipo, faz as reações pra mim, cara, é engraçado porque ele é carioca. É basicamente isso pra mim. Carioca, tipo assim, né? Tem uma história de um amigo meu, que eu já contei ela 1000 vezes. Que é o seguinte, ele tava chegando na praia e estacionou o carro no Rio de Janeiro. E ele tava estacionando no bairro onde ele morava, que é no Leme. E aí era o Sorriso o guardador de carro. O cara que guardava na região é o Sorriso. Aí o Calheiros, o repórter esportivo Calheiros, Luciano Calheiros. Aí ele desceu do carro, junto com um amigo nosso, o Lelê, que trabalha comigo aqui na RBS. E aí falou, aí chegou assim, ô Calheiros, deixa um pra mim aí. E eles estavam indo pra praia, né? E o Calheiros, pô, ô Sorriso, meu irmão, hoje tô mal, meu irmão. Tô mal hoje aí, não sei o quê. Outro dia eu deixo. E aí, mas onde é que você vai, Calheiros? Não, tô indo pra praia. Não, só pra quê? Você não vai pra praia sem dinheiro. O Flamengo tirou R$50. Fez uma PNL na cabeça do cara. Aqui pra você tomar uma cervejinha, um suco. Você não vai pra areia sem dinheiro. Porque se o cara está mal indo pra praia, ele tá sem dinheiro. O guardador deu R$50 pra ele. Aproveita, né? No mínimo. Tipo assim, não, meu irmão, você não vai pra praia sem dinheiro. Tipo assim, sabe? Tipo assim, cara, isso é carioca! Eles são muito assim. Mas é muito foda. Essa história é engraçada. Não é só de comédia. Sim. Mas ela é uma história real que é engraçada naturalmente. Exato. Porque e também é muito pra nós, é que é completamente diferente. Muda muito o carioca do gaúcho, sabe? O carioca, tipo, quando eu fui pro Rio, conheci a pessoa ali. Não, vamos lá em casa. Tá cagando. Vamos lá em casa. Aqui, tipo assim, pra tu ir na casa da pessoa, tem que ser amigona. Tá. Não, aqui a gente convida sem convidar. Isso. É o único lugar que fala assim, tem que aparecer lá em casa. É mentira. Todo mundo entendeu que é mentira. Isso. A pessoa que ouviu e o cara que tá falando é mentiroso. Porque a pessoa nem sabe onde é a tua casa. E se o cara insistir, ele é mal educado. Vou mesmo. E o nosso churrasco? É mentira. Óbvio que não. Óbvio que não quer fazer. Vai lá domingo, comer o churrasco, nem sabe onde é a casa da pessoa. Tudo certo. E falando de conteúdo gaúcho e carioca, e lá do eixo Rio-São Paulo, vocês acham que tem uma fronteira que é mais difícil, o conteúdo que é daqui passar pra lá? Certamente. Absolutamente. É. Eu acho que que é, por exemplo, tu tem o sotaque, que é uma barreira, que é, tipo assim, até de compreender, porque, por exemplo, esse tempo eu fiz um vídeo e eu falava que tal pessoa era tia Guampa, que era corno, né, no caso. Não se fala guampa lá em São Paulo. E o vídeo, todo mundo botou assim, o que é guampa? O que é guampa? O que é guampa? Ninguém sabia o que eu tava... Então, tipo assim, todo o meu vídeo não fez sentido nenhum pra todo o resto do Brasil. Então, tipo, acho que tem isso e a gente tá mais acostumado com as gírias Rio-São Paulo por causa da TV, eu acho. Mas então... a gente pega rapidinho as gírias baianas. Né? A Bahia é um case, né? De sucesso. A música baiana toca no Brasil inteiro. É verdade. Mas por que toca? Não, mas é porque... toca porque é Caetano e Gil, né? Pô, falando da alma humana. Sim, e eu falava de qual alma humana? Talvez até mais profundo, né? Sim, Porque a galera ralava na boquinha da garrafa, tipo, você sabe? Tipo assim, beleza, era festa, era diversão, não interessa o que é. Não precisa dar um tema político pra essas músicas, tipo assim, mas se espalhar pelo Brasil. Tá, o ritmo é mais feliz? Sim. É porque é feliz? Né? Por que as pessoas não escutam o Vitor Ramil? Porque o Vitor Ramil fala da estética do frio, né? Pro Sergipe, tu tem que estar muito afim de ouvir a estética do frio. Sim. Né? E é lindo, a letra é linda, não pega, não sai daqui. Mas o Uruguai sai. Pra Argentina sai. A gente gosta mais de tango do que o Rio de Janeiro. Enfim. Eu acho que depende muito. Inter e Grêmio romperam isso, né? Inter e Grêmio, nada é mais gaúcho que Inter e Grêmio, são campeões mundiais.
Então agora uma fase meio estranha, mas assim, ganham o Libertadores, ganham o Brasileiro, ganham a Copa do Brasil, né? Estão disputando as coisas, então, tipo assim, eles romperam isso aí, né? Agora, sei lá, humoristas talvez rompem, né? Porque eu acho muito que depende do assunto que tu fala, cara. Porque também tem muita gente, por exemplo, o guri de Uruguaiana. Sim. O guri de Uruguaiana faz sentido onde tem gaúcho, né? Ou onde alguém que tá interessado na temática de piadas gaúchas. A referência, né? Que a humorista falou aqui, né? É só daqui, né? Mas no E tá tudo certo, ele tem uma vida entregue ao humor com um personagem, tá tudo certo. Sim, é a referência. Ele gosta de fazer. Ele faz humor pra quem tem a referência que ele toca. E é isso, entendeu? Então, tipo, cada pessoa tem uma referência diferente. É a mesma coisa que chega um cara que vestiu de cangaceiro. Com aquelas roupas de couro, assim, né? Cangaço mesmo, assim, sabe? Olha, ele vai chegar de cangaceiro pra falar de fim de relacionamentos, ou ele vai falar de cangaceiro pra falar de como é a vida na Caatinga, as piadas da Caatinga, com o linguajar da Caatinga. Cara, quer ver uma coisa? Pega uma letra gauchesca mesmo, tá? Tipo, vou pegar o clássico gauchesco aqui, tá? Ouve o canto gauchesco brasileiro. Nesta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro. E aí, galera? E começa aqui e para na guampa do post dela. Pedra Moura das Quebradas do Ianduí. Bom, o nome da música é Canto Alegretense. Quebradas do Ianduí, tu meio que sacou que é alguma coisa. Olha, Alegrete, né? Sim. Né? Eu me criei lá, né? Fiquei 10 anos da minha vida lá. Né? Tipo assim, agora, Flor de Tuna, Camotim de Mel Campeiro já deu um problema. É uma coisa linkada à gastronomia? Talvez, né? Pedra Moura das Quebradas do Ianduí. Entendi. Tá? É uma pedra que tem lá na quebrada do Ianduí, tipo assim, sabe? Tu não entende. Sim, Tem algumas coisas que tu não entende. Tem música que tu não entende mesmo. Eu acho que o nosso estado aqui ele é realmente muito fechado e a gente faz muita referência própria, né? Então talvez por isso que o nosso conteúdo chega menos lá. Eu acho que tem uma coisa que eu vou falar bem no humor também, né? Mas que a gente vai falando que pra subir, eu acho, ou tu vai pra lá e tu começa a falar a língua de lá, tipo Rafinha. Usa referência de lá. Rafinha, então, tipo... Que tu descobre depois que ele é gaúcho e tal. Tem gente que fala assim pra mim, Lucas, eu não sabia que tu é... E olha que eu falo toda hora. Não sabia que tu é gaúcho, que tu é de Porto Alegre. Ou tu entra daí, tipo, na cultura centro do país, assim, e daí se disfarça, digamos assim. Tipo, entra ali e faz a referência que faz, né? Que todo mundo conhece. Ou tu faz, tipo assim, que nem o Whindersson, por exemplo. Ele fala de nordestino. Daí a gente vai pensar, mas... Eu não tipo, não tenho familiaridade, porém ele usa os estereótipos do nordestino. Coisas que pra nós, talvez seja tipo, que o meu tio é grosso e ele fala não sei o quê, entendeu? Então, tipo, a gente pega esses estereótipos, ele pega aquelas coisas que todo mundo sabe, digamos assim. É que não é só o tema que interessa, né? Tem uma coisa assim que, cara, a gente diminui muito ela, mas ela é muito importante, né? Que é o carisma. Né, cara? Carisma não tem curso. Desafio, Lucas. Faz um curso. Curso de carisma. O que é carisma? Não é o que é carisma. Faz assim, venha, aprenda a ser carismático. Cara, isso não existe. Ele tem um curso, né, o Whindersson, que é como ser interessante. Interessante é uma coisa, carismático é outra. Foi o máximo que ele conseguiu chegar, né? Ele é puro carisma. Né? O Luva de Pedreiro é puro carisma. Tem muito carisma. Né? Tem muita, tipo assim, sabe? É meio estranho, assim, sabe? Isso tem muito no mundo do tênis, né? O Djokovic, ele ganhou mais partidas que do Nadal e do Federer, né? Eles chamam de head-to-head. Né? Então, quando se enfrentaram o Djokovic e Nadal, ele ganhou mais. Quando se enfrentaram Federer e Djokovic, o Djokovic ganhou mais. Ele é um monstro de jogador de tênis. Ele é o menos carismático dos três. As pessoas amam muito mais o Federer e o Nadal. Qual é a explicação? É tênis? Não é. Porque os três jogam no mesmo nível. É o quê? É carisma. Sim. E aí, o que é? O Federer se aposentou ontem, né? Tipo assim, eu amo o Federer. Eu não tenho explicação pra eu amar ele. Não, eu amo ele porque ele joga demais. Bom, então por que tu não ama o Djokovic? Sim. Tá, esquece o Djokovic, Covid, vacina, tá? Pré isso, assim, sabe? É isso, carisma. E eu acho que no humor tem muito isso, assim. Todo mundo tem na turma o mais engraçado ou a mais engraçada, né? Isso é carisma antes de qualquer outra coisa, sabe? Aquele que chega que já fica esperando, tipo assim, sabe? Exato. Vai alegar. Vai falar uma merda agora, sabe? Tipo assim, todo mundo tem. Toda turma de amigo tem a pessoa que é a mais engraçada. E é a mesma coisa, tipo assim, que humor, quem que vai criar conteúdo? Tem gente que vai tentar usar todas as técnicas possíveis e tal. E daí tem aquela escala da pessoa ser um popstar, que eu acho que essa escala do popstar, ela tá muito atrelada ao carisma também nas redes sociais, assim, da pessoa
criar essa, tipo, essa pessoa é carismática. Porque tem gente na internet que eu olho que às vezes não tem muito seguidor, ou tipo, tá começando, ou enfim, tem, mas não é popstar. E eu olho, essa pessoa vai... Segundo o dicionário aqui, ó, é um conjunto de habilidades e ou poder de encantar, de seduzir, que faz com que um indivíduo, um cantor, um ator, desperte de imediato a aprovação e a simpatia das pessoas. Coisa estranha, não. Uhum. Citou cantor, ator, não sei o quê. Advogado não pode ter carisma. Não tem, né? Não tem como ter advogado com carisma. É difícil. Tu se acha carismático, Potter? Não, eu não me acho carismático. Não se acha? Não. Se eu me acho carismático, não. Eu conheço pessoas carismáticas, assim, de verdade, assim, mas eu não me acho. Algumas pessoas dizem que eu tenho carisma. Eu acho que E carisma... outras dizem que eu não tenho. Sim. Tô empatado. A gente pode definir carisma por... tu tomaria uma cerveja, tu tem vontade de tomar uma cerveja com essa pessoa? Mas isso pode ser uma coisa linkada interessante. É. Né? Pode ser, né? Quando não tem conhecimento. Talvez, tipo assim, talvez eu tomasse uma cerveja com o cara da área tal, porque, pô, o cara sabe muito. Uhum. Daí talvez seja mais interessante. Mas agora talvez o carisma seja uma pessoa que, teoricamente, tipo, ela não vai te agregar em nada. Eu acho que carisma, né, é tu gostar de uma pessoa, ela ter a capacidade de tu gostar dela mesmo tu discordando dela. Sabe quando uma pessoa... Eu acho que é isso, sabe? No Twitter tem um negócio que as pessoas... gosto da fulana de graça. Eu acho que isso é carisma. É isso aí. Porque, tipo, a pessoa não fez nada favorável, assim, a ela. Ela só respira. Isso, Ela respira e tu gosta dela. É o jeito. eu acho que Cara, todo mundo gosta da pessoa que ouve, da pessoa que não grita, da pessoa educada, da pessoa que faz favor pra ti. Tipo assim, dá pra se esforçar pra ser legal. Dá pra fazer um curso de como ser legal. Então, isso que eu ia perguntar. Tu acha que o carisma tem mais a ver com espontaneidade ou a Sim, pessoa espontaneidade, pode ser carismática, assim, forçadamente, assim, Não, artificialmente? possível. Acho que é a única coisa que a gente não consegue mentir. E eu acho que o carisma, ele tá mais ligado ao esotérico, sabe? Aquela pessoa tem uma energia que eu gostei. Bateu o santo, sabe? Do tipo... Sim, mas tem gente que consegue isso com milhões de pessoas, né? Sim. Tipo assim, quer ver uma coisa? Paul McCartney. Cara, Paul McCartney é puro carisma. Ele é puro, com cantando, criando. Lembra aquela entrevista dele pro Jamie, acho que é Jamie, o cara no carro, que ele conta a história de Let It Be. Vocês já viram esse vídeo? Não Eu não vou falar pra vocês. Não vou falar sério, não vou estragar. Vivam esse momento. Botem Paul McCartney, história, Let It Be. Tá. Eu não quero estragar o que vocês vão ouvir do Paul McCartney. Do que acontece dentro daquele carro. Com dois carismáticos, né? O gordinho apresentador, aquele loirinho. Todo mundo já viu. Ele bota artistas e começa a cantar com os artistas. Tem um talk show. Isso, Ele é muito bom. E, aliás, tudo que ele faz pro Paul McCartney, geral, assim. Ele pega o Paul McCartney, ele canta o Paul McCartney, ele conversa com o Paul McCartney, ele vai na casa primeiro do Paul McCartney, onde nasceu os Beatles, e aí acaba do jeito que vocês vão descobrir depois. Mas tem uma parte da entrevista que é a história de Let It Be. Como é que vem Let It Be? Sim. O grande clássico Let It Be, né? Tem uma história ali. Tem uma coisa que eu acho que todas, não sei, posso estar errado, mas talvez todas as pessoas são seres sociáveis, né? E elas têm alguma relação social. O ser humano, ele tá aqui porque ele se junta. Se junta e consegue ter algum carisma ali Matar nas um leão. pessoas. Né? Como consegue conversar, consegue criar vínculos no seu dia a dia. Todo mundo consegue, a maioria das pessoas, 90%. Eu acho que os criadores que mais se destacam são aqueles que quando liga a câmera, ele consegue ser mais ele mesmo. É uma hipótese que É uma observação legal. Porque tem pessoas que quando liga a câmera, tudo que ele realmente é, cara, ele não consegue ser ele. Né? E por isso tem criadores que começam a conseguir a ter mais engajamento e crescer mais, porque ele consegue trazer o ele próprio pra frente da câmera. Tipo, sabe o Defante? E ser carismático. O Defante falou Defante, né? Quando ele tava aqui, o Defante no camarim, tipo, é o Defante que tá se tirando no chão, na frente do bagulho do Enem. Sabe? Tipo, a pessoa fala assim, tem como tirar uma foto, Defante? Olha só, essa marca mandou pra você um negócio de sushi e tal. Tem como tirar uma foto, marcar? Daí, geralmente, as pessoas tiram a foto e marcam. Tem artista que não faz isso. E daí ele... e aí, pega aí, fulano, você quer? E, tipo, parece que ele é 24 horas por dia a pessoa que quando ele Aí é mais fácil ser Defante. Porque deve ser muito, muito cansativo ser ele. Sabe? Porque... ele parece entregar 100% sempre, sabe? Sim. Deve ser um horror na hora que ele deita, assim. Tipo, foda. Sabe? Tipo assim, deve ser um descanso pra ele, assim, porque é complicado ser ele, né? Porque ele tem a necessidade de fazer as pessoas rirem, né? Tipo assim, às vezes o cara fica preso num personagem também, né? Sim, também tem isso. Eu acho que não, acho que ele é daquele jeitão mesmo. Eu acho que ele é meio É que ele tem um estilo assim. de humor, assim, meio doidão mesmo, assim, sabe?
que é legal, assim, que tu olha a cara dele e tu vê assim, o que ele vai aprontar, o que ele vai aprontar, sabe? Sim, Tipo assim, o aham. que vem agora, o que vem... É um outro tipo de humor, assim. Mas pode ser uma técnica, né? Pra poder equilibrar o ele da câmera com ele fora Eu da acho que tu câmera. pode criar, tu pode pegar como É. um ponto forte teu. Ele tipo assim, viveu o personagem. Isso, é. Pode ser fazendo também. metáforas, todo tenista sabe todos os golpes, né? Só que ele tem o golpe, ou os, né? Tem uns que tem 2 ou 3. Não, na hora que definir o meu é a paralela. Depois tem várias técnicas de humor, mas tem uma que é só dele, né? Que a hora a hora que apertou é essa que ele vai usar. Sim, aham. Né? Geralmente é o palavrão. Aham. Né? Geralmente, pra alguns é palavrão. Pra né? mim é o olhinho. Aquele olhinho dele me pega. Ele é gente boa. O- Eu não conheço ele, nunca conversei com ele, mas Ele eu gosto do teve trabalho. uma rixa, né? Com o Nego Di aqui, Ah, com foi o ele? povo do Sabe, Sul. esse dia me contaram, cara, isso aí, sobre coisa de churrasco, né? É, com de- assador. É porque ele tem um negócio de falar de Como é que é? linguiça. É, o Chiru abagolado. Que ele fala de, tipo, sabe essas coisas dele? Que ele piruleibe, não sei o que. Ele tem umas Sei. pira. E aí. Ele tem o vocabulário dele, que ele tem aí É, próprios bordões, assim, isso, sabe? daí Ele tem um ele- que é linguiceta. Isso, daí ele tem um negócio de linguiceta. E aí ele descobriu, acho que foi essa palavra que ele descobriu, que aqui no Rio Grande do Sul, linguiça é salsichão. Isso. E ele é o jeito enlouqueceu. certo. E ele enlouqueceu, tipo, imagina ele com essa informação. E começou a tirar sarro do gaúcho, que é salsichão, e salsichão. Aí o Nego Di entrou na coisa do bairrista, assim, Aí, o nego brincar disse- com aí isso. o Nego Di meteu um vídeo, Não, porque eu se tu vier acho aqui, os que- guri vão te quebrar e não sei o quê. Não, mas Aí começou uma rixa, né? Isso, Mas aí antes começou. o Defante, se eu não me engano, ele mandou a base dele no Instagram do Chiru. Eu acho que é aí que daí ficou meio estranho. O pessoal começou a comentar meio ironicamente lá e o Chiru não entendeu. Sim. E aí o Nego Di acho que se mordeu aí, Entendi. né? entendi. Nessa base. Gente, Pô, eu tenho que pegar umas crianças nos... Sim. ia fazer uma eu última, esqueci disso, porque tá bom, não, pode fazer. uma pode, última pode. perguntinha que a gente sempre 10 faz aqui no segundos aí. final. Mas, simbora. Cara, pro cara que tá começando a criar conteúdo e se comunicar, que ele é iniciante, Acho que a gente deu várias respostas já aqui, né? Uhum. qual que tu acha que é, assim, a coisa que ele pode fazer pra atalhar o caminho dele? Ou tu acha que não tem atalho e é uma jornada? É uma boa pergunta, né? Porque geralmente o atalho é o que a gente quer, né, na vida, né? Ah, cara, é difícil tu sair de um clichê pra essa resposta, né? Não, é difícil porque, na real, um monte de coisa que a gente faz é clichê, né? Vai, tipo, se eu vivi muito isso aí por causa do filho, né? Filhos, né? Todo mundo falava, né? Aí engravidou a minha guria, né? Tipo assim, pá, agora tu vai ver que a vida vai começar. Todos os clichês, sabe? Vai te preparando, tu não vai dormir. Tipo assim, cara, eu vivi um por um. E é tudo verdadeiro. Sabe? Tu vai ver que é mágico. É mágico. Quem vai entregar conteúdo vai bater no clichê de, cara, na real, tu vai ter que fazer pra ti. Não cai na armadilha de ser, sabe? Tem até uma expressão, né? Sequestrado pelo público, sabe? Não, ou agora o que a galera gosta é fazer dancinha. Aí tu começa a fazer dancinha. Se tu não gosta de dançar, primeiro que a galera vai ver que tu não gosta de dançar. Sim. Né? Dá pra ver isso, né? Então não faz dancinha. Né? Então tenta entregar um tipo de conteúdo que tu goste. Só que como a galera quer transformar isso também no ganha-pão, né? Tu não vai conseguir de primeiro. Sim. Não vai rolar. Então é mais fácil tu ter uma outra profissão e tu ir entregando. É a mesma coisa com banda. Um monte de banda vem procurar a gente por causa da Atlântida. O que eu faço? Não sei assim. Cara, toca. Pra ti. Sim. Ah, eu montei uma banda, é pros teus amigos, cara. É tudo teus amigos no estúdio. Ou num quarto. Agora, se o mundo vai ouvir aí, cara, todo mundo que vem me perguntar isso, eles fracassaram. Em 22 anos de Atlântida, todas as bandas que vieram pra mim me perguntar o que fazia, né, eles fracassaram. Nenhum deles deu certo. Sabe? Porque eles estavam perguntando. Sim. Né? Porque não tem pergunta. Tipo assim, tu não tem que perguntar. Sabe? Ainda mais hoje em dia que é fácil, né? Tu vai lá, grava um clipe, bota no YouTube. Tá, beleza. Se tocar pessoas, vai tocar. Qual o número de pessoas vai tocar, sei lá. Não interessa muito assim, sabe? Então eu acho que a galera que quer entregar em conteúdo, ela tem que achar uma coisa que é dela. Né? Tu fez essa pergunta pra mim. Tipo assim, tá, o que é teu? Né? Pra gente fazer um curso, Potter. Eu assim, cara, como assim? Tu acha que eu vou ensinar alguém alguma coisa? Vou ensinar o quê? Matemática? Não sei. Português? Não sei. Tipo assim, não, mas não é isso. Tu vai ensinar as pessoas a falar. Aí bate, mas eu não tô preparado, eu não tenho técnica pra ensinar a falar. Eu sei falar, isso não quer dizer que eu sei ensinar. Né? Daqui a pouco a gente acha uma técnica pra isso. Porque vocês estão vendo que eu gosto de falar, né? Né? Então, enfim, eu ganho a vida falando, eu tenho que abrir a boca pra falar. Apesar de todo mundo falar que o meu melhor trabalho é o que eu menos falo. Então, enfim, também tem algo aí, né? Sim. Dizendo algo pra mim aí, né? Enfim, cara, mas acho que é isso, cara. É tentar achar alguma coisa que é tua. Faz pra ti, cara. Seja egoísta. Sim.
Eu Uma frase só. prefiro teus programas que tu opina mais, que é o Pretinho e o Caixa Preta. Pois é. Mas E eu tô opinando menos. Mas eu tenho uma opinião que é... por exemplo, tu é da época que quem tem seguidor não é necessariamente quem criava conteúdo na internet. Isso. Então a pessoa não te segue pelo teu conteúdo, ela te segue pelas outras redes sociais. E por que ela seguiria a pessoa para além das redes sociais se não fosse para acompanhar a vida dela porque ela acha a pessoa carismática? Exatamente. Só que tem um teto, né? Tem um teto, por exemplo, assim, vamos lá. Por que eu sigo a Gisele Bündchen? Eu quero ver a Gisele Bündchen, né? Tem um vínculo com ela. Por que eu sigo o Beckham? Mas Beckham parou de jogar, né? Porque é lindo. Você viu que ele ficou 12 horas na fila? Da rainha? Não vi. Ele é Sir, né? Sir David Beckham. E ele ficou 12 horas com os plebeus na fila. 12 horas esperando pra passar na frente da rainha, parar 6 segundos, baixar a cabeça, cumprimentar e sair. Só que aí ele tá vestido de David Beckham, né? Que é um ser humano lindo, maravilhoso, né? Mas, tipo assim, porque ele conquistou... Qual era o talento do David Beckham? Jogar futebol, certo? Só que ele é tão carismático, ele é tão bonito, ele é tão elegante que ele vai somando coisas, né? Ele é uma celebridade pós-futebol. A grande maioria dos jogadores some depois que acaba a carreira. Ele tá lá ainda no forte, né? E aí talvez seja porque ele fica 12 horas na fila. Sim. Junto com a galera lá. E eu achei uma baita que tu mandou aqui, cara, então faz pra ti primeiro, né? Quem tá começando, começa fazendo pra ti. Se começar fazendo pros outros, né? Se tu botar toda a expectativa nas outras pessoas, no primeiro flop tu desiste. Eu achei um atalho. Eu acho que eu achei um atalho. O atalho faz com amigos. É boa. Faz com amigos. Se diverte com amigos. Essa é muito Geralmente boa. a gente é mais divertido com amigos. Sim. A gente se diverte mais. Pode ser um assunto trissério. Né? Eu vou falar de, sei lá, de economia. Faz com um amigo teu. Vai ser mais legal. Vocês conversando. Né? Vocês vão se soltar mais. A linguagem vai ser mais tranquila do que tu. Porque de repente tu virou um comunicador, olhando pra uma câmera. Não é todo mundo que consegue isso. Então daqui a pouco tu conversando com teu amigo, tu olha no olho do teu amigo. Foda-se que estão pegando câmera. Faz pros amigos. É. Faz com os amigos. Faz pra ti com os seus amigos. Só que tu vai ter que pegar um cara que vai na mesma barca que tu, né? Sim. Aí tu faz 3 episódios e o cara, eu tô cansado, não era isso que eu queria, não deu nem um view. Tipo assim, tu vai te fuder. Cara, tu quer entrar numa coisa de fracasso comigo? Exatamente. Eu quero. Qual é o assunto? Nós vamos falar sobre economia. Eu amo economia. Foda-se, vai ser um fracasso, vai. Vamos junto. É esse o teu parceiro. Ou a tua parceira, no caso. Muito bom. Então, muito obrigado, Potter. Eu que agradeço. Obrigado demais. A sua presença aqui. A gente tinha uma reunião pra fazer, né? Vamos ver se vai dar tempo. Não, já era. Já era, vai ter que ser outro dia. Então, obrigado quem ficou até o final aqui. Curte o vídeo aí, comenta se tu curtiu. Cara, eu curti demais. Cara, tem um QR Code aqui na tela. Ó, tu conhece o Copify Club, cara. Então, ó, acessa aí, porque lá tu vai descobrir como simplificar a tua criação de conteúdo e crescer nas redes sociais. Obrigado, Carolzinha. Obrigada, eu que agradeço. Qual que é o teu arroba? É @soucaroldelgado. Muito bom. E o teu, Potter? Luciano Potter. Isso aí. O nosso aqui é Copify. O meu é lucasbernardes.copify. E é isso aí. Tamo junto? Valeu, falou e até mais. Tchau, pessoal.